Então, estamos gravando, deixa eu aparecer. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui para mais um seminário do nosso seminário de mecânica, tá bom? Mais uma palestra do nosso seminário de mecânica. Lembrando, antes de anunciar o nosso palestrante, esses seminários são abertos, por favor, divulguem a todos. Se você está aqui e você não recebe os meus e-mails de anúncio dos seminários, por favor, coloque seu e-mail aqui no chat que eu te adiciono à lista, tá bom? Para que você receba os anúncios dos próximos seminários. Tá joia? Esses seminários são extremamente informais. Nós estimulamos que perguntas sejam feitas durante a apresentação, tá bom? Como aqui nós estamos num ambiente virtual, talvez a levantar a mão eu não consiga interromper a tempo. Então, se você precisar tirar uma dúvida, por favor, faça-se ouvido e faça-se ouvir, não é? E interpele o nosso palestrante. Então, é um prazer ter aqui, né, o nosso convidado de hoje, o Ivan Rosa de Siqueira, que foi aluno do nosso Taiguara aí na engenharia mecânica, depois foi para a PUC do Rio fazer o mestrado lá com o Márcio e agora está no Texas, em Rice University, fazendo o seu doutorado. Ele vai falar para a gente sobre a mecânica, a dinâmica de fluidos de coating flows, tá bom? Então, Ivan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. A palavra está com você, bem-vindo. Muito obrigado, Yuri. Então, eu queria começar agradecendo realmente pelo convite. Para pesquisadores assim, início de carreira como eu, toda oportunidade que a gente tem de divulgar a nossa pesquisa e falar do nosso trabalho é muito bem-vinda. Eu admiro muito essa iniciativa de divulgação científica, sou um entusiasta da ideia. Acompanhei os últimos seminários e desse semestre, inclusive mais antigos até, então fico muito honrado com o convite e, enfim, espero participar outras vezes, espero que gostem e hoje, como o Yuri comentou, vou conversar um pouco com vocês sobre os fundamentos da mecânica dos fluidos por trás de escoamentos de coating, escoamentos com superfícies livres para recobrimento. Então, vamos lá, pessoal, antes de eu ir direto ao ponto, eu queria gastar um tempinho aqui me apresentando. Eu me formei em engenharia mecânica na UNB em 2014. Na verdade, eu entrei na UNB em 2009, entrei no campus do Gama, da UNB, e depois eu fiz a transferência para engenharia mecânica, em 2011, se eu não me engano. E desde a época do Gama, eu fui um felizardo, né, de conhecer esse primeiro indivíduo aí, o Taiguara. O professor Taiguara, vocês vão reparar que eu gosto muito de história, de anos, de nomes, e eu acho importante a gente ter isso na cabeça se a gente quiser fazer conexões, assim, históricas, o que está acontecendo na pesquisa. Então, Taiguara termina o doutorado em 2007, entra na UNB em 2008, eu entro em 2009 e nos apaixonamos perdidamente logo depois disso. Eu acho que eu fui o primeiro aluno de iniciação científica do Taiguara, a gente trabalhou muitos anos juntos, praticamente durante todo o meu período na UNB. É um grande mentor, um grande amigo, eu amo como um pai, ele sabe disso. E durante a minha pesquisa com o Taiguara, eu herdei alguns temas da época de doutorado dele, que, assim, de maneira mais ampla, focava no escoamento de gotas de emulsão, né? Gotas de um fluido viscoso dispersas em outro fluido viscoso, e a gente atacava esses problemas com simulações lagrangianas e métodos integrais de contorno. Eu também fui muito sortudo, né, no meu período na UNB, inclusive no Gama, de conhecer outras duas pessoas que estão comigo até hoje na minha trajetória, que são o Rodrigo e o Lucas, né? São, assim, dois irmãos para mim, não só acadêmicos, mas de vida, né? Uma amizade muito forte. O Rodrigo foi meu contemporâneo na UNB, formou junto comigo, foi para o mestrado junto comigo, e hoje ele está lá fazendo doutorado em Yale, já está nos finalmente, está fazendo doutorado com o Michael Lowenberg, que é um dos papas aí dessa área de Boundary Integral Methods. Inclusive, Yuri, já fica a dica aí, o Rodrigo é um cara com uma matemática muito mais rock and roll do que a minha, então se o negócio for matemática, pode convidá-lo, que eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho fantástico. E o Lucas, que é um pouco mais novo academicamente do que eu e o Rodrigo, o Lucas se formou um pouco depois da gente,
também trabalhou com Taiguara e eu fui colaborador nesses trabalhos, e o Lucas ficou na UNB para fazer mestrado com o Taiguara e recentemente veio aqui para a Rice University fazer doutorado e é meu calouro aqui no doutorado. Saindo da UNB em 2014, eu fui para a PUC Rio fazer mestrado, onde eu trabalhei com essas duas feras aqui. Eu fui orientado pelo Márcio Carvalho e pelo Paulo Roberto de Souza Mendes. A minha orientação com o Paulo não foi uma orientação formal, mas assim é um grande mentor, um grande amigo. Os dois assim são muito importantes para a minha trajetória, então eu faço questão de colocar os dois aqui. E lá na PUC eu trabalhei de forma assim mais específica com elementos finitos, com escoamento de superfície livre e com fluidos não newtonianos e reologia, né, que é uma área muito específica lá que o departamento da PUC é bem forte. Fiz mestrado junto com o Rodrigo, né, defendemos na mesma semana, inclusive. Então o Rodrigo também tem bastante experiência nessa área de coatings e de superfície livre que eu vou falar hoje. E eu ainda trabalho muito de forma muito próxima do Paulo nessa área de não newtonianos. Então, o final da apresentação de hoje é uma colaboração que eu tenho desenvolvido com o Paulo mais recentemente. Em 2017, eu me mudo para Houston. Eu venho fazer doutorado em engenharia química na Rice University. A Rice é uma universidade privada que fica em Houston, no Texas. E no meu doutorado, eu mudei um pouco de área. Ainda estou dentro de um guarda-chuva grande, assim, de mecânica dos fluidos e soft matter e fluidos não newtonianos, mas as minhas linhas de pesquisa, elas têm focado mais na parte de materiais, né? Materiais estruturados de carbono, que são os nanotubos de carbono, os CNTs. Esses materiais formam soluções de liquid crystals, né, de cristais líquidos, então a gente estuda como processar essas soluções em materiais multifuncionais, né, como fibras, filmes, espumas e por aí vai. Esse aqui é o meu orientador atual, o Mateu. O Mateu foi colega de doutorado do Márcio, ambos fizeram doutorado em Minnesota com o Scriven. O Scriven é um dos papas aí da área de coating flows, um cara já falecido, mas assim, que desbravou muito dessa área. O doutorado do Mateu foi na área de mecânica dos fluidos, mas ele deu uma mudada aí mais recentemente, mas assim, eu acredito pela dinâmica da pesquisa aqui nos Estados Unidos. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber mais aí sobre o trabalho que eu desenvolvo aqui no grupo, vocês podem acessar o site do grupo que está aqui no canto direito. E além disso, na Rice eu me envolvi com diversos projetos de recrutamento de alunos brasileiros. Eu faço parte da Brasa, que é a Associação de Estudantes Brasileiros, e a gente está presente em 90 escolas ao longo do mundo, em 50 cidades ao redor do mundo. Temos 9.000 membros, e eu tenho trabalhado de forma muito ativa para atrair alunos brasileiros que queiram fazer pós-graduação fora e ajudá-los através de programas de mentoria. Então, se algum de vocês for aluno em algum momento assistir esse vídeo e tiver interesse em fazer pós fora, tiver dúvidas, por favor, entre em contato. Os e-mails e os sites são todos aí na tela. E essa aqui é uma foto da Rice, bem cara de universidade americana, né? Quando o pessoal termina o doutorado, passa embaixo daqueles arcos ali para comemorar, um negócio meio simbólico. Então, agora que vocês sabem quem vos fala, vamos começar. Então, pessoal, o tema de hoje é sobre o processamento de materiais na fase líquida, né? Então, quando eu falo materiais na fase líquida, eu estou falando isso da forma mais ampla possível, né? Complex fluids, na verdade, é uma mentira, né? Complex materials, porque vai chegar um ponto que a gente não sabe o que é fluido, o que não é fluido. Então, quando eu falo complex fluids, na verdade, complex materials, eu estou tratando aqui de soluções de polímero, diversos tipos de géis e óleos, suspensões coloidais, emulsões, todos esses materiais que de alguma forma têm uma estrutura complexa, né? Uma estrutura molecular, uma estrutura interna complexa, e a resposta reológica desses materiais, portanto, não é trivial. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você tem um fluido newtoniano, você sabe tudo do seu fluido se você tem a viscosidade dele. Não interessa o escoamento. Se você mudar para um escoamento extensional, a viscosidade extensional é um múltiplo da viscosidade de cisalhamento. Tudo é bem descrito pela viscosidade, é a única função material. Quando você coloca moléculas de polímero dentro do fluido, quando você coloca partículas sólidas dentro do fluido, quando você coloca um fluido dentro de outro fluido, você começa a ter dificuldade de entender o que está acontecendo com o material só com a viscosidade. Por isso que eles são a reologia mais complexa. E o que a gente, como engenheiro, quer fazer é passar de um material complexo, que é a matéria-prima, para um produto final, né?
Então, eu botei aqui diversos exemplos, esses são só alguns, tá? Então, fluidos complexos e materiais complexos servem para fazer diversos tipos de papéis e fitas adesivas. Se você olhar, por exemplo, a 3M, que é uma empresa muito famosa, todas as fitas, os adesivos, enfim, os tapes que eles fazem, tudo começa de um complex fluid. Você pode recobrir, por exemplo, comidas com uma camada de algum material, de algum fluido que preserve aquela comida, aquele alimento, que aumente o prazo de validade, também uma aplicação de um complex fluid. Você pode imprimir eletrônicos, assim, na microescala, muito pequenininhos, que sejam flexíveis, que você consiga escrever, né, imprimir algum código de tinta em cima dele. Você pode revestir implantes biomédicos com alguma camada biocompatível. Então, tudo isso depende de você passar de um material complexo para uma aplicação prática, né? E essa passagem, ela está sustentada em métodos de manufatura, né? Em processamento. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Você pode fazer, por exemplo, impressão 3D de algum material. Você pode fazer um fiber spinning, que é você fazer uma fibra desse material, por exemplo, Kevlar, usado em coletes à prova de bala. No fundo, é um polymer melt, né? Uma solução polimérica muito concentrada que você faz em forma de fibras. Existe um outro processo também chamado melt blowing, que é você pegar esses polímeros muito concentrados e fazer assim moldes, né, em altas temperaturas. Tudo isso são técnicas, são maneiras de você transformar uma matéria-prima complexa num produto final prático, né, da nossa vida. E um dos métodos que eu vou falar hoje, o método que eu vou focar hoje, é esse método de coating, né? Então, quando eu fui para o Rio trabalhar com coating com o Márcio, eu me senti um pouco burro, porque eu não sabia nem o que era coaching. E aí eu vi que o Rodrigo, que estava lá comigo, sabia o que era coaching, então eu me senti bem burro. E, na verdade, coaching é uma pegadinha do inglês, né? Porque você pode usar como um verbo, você pode falar to coat, é um verbo, recobrir, revestir. Ou você pode usar como um substantivo, isso é um coating, é um recobrimento, né? É um revestimento. Então, se você, por acaso, pegar algum material aí num laboratório, algum instituto de pesquisa, ele pode ser, por exemplo, Teflon coated, silicon coated, que são recobertos, revestidos com teflon e com silicone. Então, o que eu vou falar com vocês hoje são quais métodos que a gente pode usar para recobrir, para revestir algum substrato com um material complexo e chegar numa aplicação legal dessas. E todas essas aplicações que eu coloquei aqui, elas são, de fato, oriundas de métodos de coating, de diferentes métodos, mas todos métodos de coating, de recobrimento. O que acontece em termos de produção, a engenharia atual, né, os cientistas atuais, eles têm um know-how muito forte, muito bom, sobre como passar pelas 3 etapas, como sair do material complexo, passar pela manufatura e chegar no produto final. O que a gente tem dificuldade é de entender o porquê. Só que se você não entende o porquê, você não consegue fazer nenhuma melhora, nenhuma otimização no seu processo de produção. Você não consegue deixá-lo mais rápido ou mais barato, por exemplo. Então, o que eu vou atacar hoje é o entendimento assim, fundamental por trás desses métodos de coaching, em especial um método desses que é o slot coaching. Então, vamos lá. O que é o slot coaching? Isso aqui é uma linha de produção, né, um esquema de uma linha de produção de coaching de verdade, tá? Então, você imagina que aqui tem um cilindro que está rodando. Aqui, esse amarelinho é como se fosse um substrato, é uma fita móvel que está sendo tracionada pelo cilindro. E aqui você tem uma câmara de extrusão em que você injeta fluido a determinada vazão. Quando o fluido entra aqui, ele escoa por esse canal, chega aqui embaixo e o substrato recolhe ele, e aqui no fundo tem um filminho vermelho, tá certo? E aqui na parte da frente tem uma parte um pouco complicada, que é uma câmara de vácuo, porque à medida que o substrato está andando para cima, por exemplo, o drag viscoso, o arrasto viscoso, quer levar o fluido. E às vezes você não quer que leve tanto fluido. Então você aplica um vácuo aqui atrás para dar uma balanceada e fazer um filme um pouco mais fino. Dando um zoom nessa região, é mais ou menos isso que está acontecendo. A nossa região de interesse é essa aqui. O fluido está aqui vermelhinho, vai passar um substrato que está sendo movido por um cilindro, mas essas dimensões aqui são da ordem de micrômetros, então a gente vai fazer uma aproximação que é muito razoável, que é tratar esse problema como um problema plano, e aqui atrás tem uma câmara de vácuo para puxar uma parte do fluido que está sendo recolhido. Então, isso aqui é o nosso esquema de hoje. Essa é a figura que eu vou mostrar ao longo de todo o problema, tá? Então, reparem,
o fluido entra aqui por cima, com determinada vazão. Aqui existe um substrato móvel, que é o cilindro, que está passando com determinada velocidade linear V, constante. O fluido entra aqui, é arrastado pelo cilindro e forma um filme que tem espessura Hzinho. E aqui atrás tem uma câmara de vácuo que faz o controle da estabilidade dessa superfície livre aqui. Bem, como vocês vão ver, essa figura é bem poluída, né? Eu tentei deixar a figura bonita, mas ela tem muita informação. Então eu vou rapidamente passar por essas informações. Bem, para você modelar esse tipo de escoamento, é um desafio muito grande, porque, como eu disse, você tem diversos fenômenos físicos diferentes, né? Então, quando o fluido entra aqui, ele dá de cara com uma região que tem vácuo, e tem uma outra região aqui na frente que é como se fosse o ar ambiente, né? A pressão ambiente, o ambiente atmosférico natural. Então você já tem logo de cara duas superfícies livres. Essa aqui, que é a superfície livre depois da coating bead, que é essa região central, que é onde você vai formar o filme, e tem essa superfície livre aqui atrás, que é onde tem vácuo balanceando a superfície livre. Se você tem uma superfície livre, você tem linhas de contato. E essas linhas de contato podem ser estáticas ou dinâmicas. Então, por exemplo, esse ponto aqui é uma linha de contato estática, porque é um ponto que tem a interseção entre uma parede sólida, o gás aqui, despressurizado, e o líquido. Então, forma-se um ângulo de contato, e esse ângulo é estático, porque esse ponto não se mexe. Esse ponto está parado. O que pode mudar é o ângulo. Aqui na frente, você tem outro ângulo estático, né? Que esse ponto aqui, entre o sólido, o gás e o líquido, e esse ângulo aqui está parado. E aqui embaixo você tem uma linha de contato dinâmica, porque dependendo de como o substrato move, esse pontinho preto pode andar para um lado ou pode andar para o outro. Né? Então você tem linhas de contato para modelar, onde você tem um encontro de 3 fases. Né? Isso é um negócio bastante difícil de modelar. Obviamente, pode falar aí. Por que a linha de contato lá em cima à esquerda, no upstream dye, ela é estática? Ela é estática porque, e na verdade, isso é uma aproximação baseada nos experimentos, que é o seguinte. Estou falando ponto... na esquerda? Na esquerda. Essa linha de contato aqui, ela é estática porque esse ponto aqui, ele está parado. Essa parede de cima está parada. Então, assim, por no slip, você admite que esse ponto aqui está parado. O que vai acontecer é que se esse ponto aqui andar, você vai forçar mais a superfície livre para ficar assim, ou para ficar assim. Mas esse ponto aqui agarra na parede, porque a parede não anda. Mas ele poderia agarrar em qualquer ponto dessa superfície aí do upstream dye, não é? Como é que ele escolhe esse ponto? É a vazão? O que vai escolher esse ponto, obviamente depende da vazão, mas é a pressão de vácuo, né? Porque o vácuo que vai trazer essa superfície, o vácuo vai dar um shift dessa superfície para um lado ou para o outro, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista de modelagem, se você tem uma linha de contato estática, o que você faz você dá a posição dessa linha e deixa o ângulo ser descoberto. O ângulo é parte da solução. Se você tem uma linha de contato dinâmica, e isso é um problema de modelagem muito difícil, você dá o ângulo. Você fala assim, o ângulo de molhabilidade entre o substrato e esse fluido é tanto. E aí você deixa a solução dizer aonde esse ângulo está. Tá? Beleza. Então essa é a diferença. E essa é melhor, né, Ivan? Oi? Porque, na verdade, o ângulo de contato é mais fácil de caracterizar, né? Sim, o ângulo de contato é mais fácil, sim. Só que, assim, no fundo, o ângulo de contato está igual. É condição de contorno, né? Você tem que dizer como que a malha, como que a posição está aqui. E aí o que acontece é que a gente tenta reproduzir o que a gente vê nos experimentos, né? Então, o entendimento geral é que o único ângulo de contato dinâmico é esse aqui, e, portanto, a gente deixa ele andar de um lado para o outro com valor fixo, e esse ângulo de contato estático é difícil de caracterizar, mas a gente sabe que ele não se mexe. Se você tiver determinado vácuo, determinada vazão, aqui é a posição dele. Aí, olha para ele lá e sabe que quase sempre ele está parado. Né? Ele está parado. O problema é caracterizar, né? Porque você tem que fazer um tratamento químico dessa superfície aqui para chegar no ângulo que você quer. E mais complicado ainda é que esse ângulo não é uma propriedade assim, vamos dizer, intrínseca desse problema. O ângulo depende dos parâmetros, né? Se você coloca para escoar mais rápido ou mais devagar, se você aumenta ou diminui a vazão, é super não linear, é super complexo. Mas a gente sabe que ele está quase sempre parado. Esse é o fato. Bem, então, continuando. Então,
O que acontece é que muitas vezes a gente vai fazer um revestimento, a gente quer fazer um filme, e ninguém vai usar água, né, para fazer filme. Os fluidos são geralmente muito complexos, então a reologia deles é muito complexa, eles são não newtonianos, e a gente precisa modelar isso tudo e resolver isso tudo de forma eficiente, de forma precisa e num tempo assim razoável, né, do ponto de vista prático. Então esse é o nosso cenário, né? Como é que você produz um filme por slot coating? Você injeta líquido aqui, o substrato passa aqui e gera um filme. Vou fazer esse comentário agora, mas vou repetir lá para frente. Slot coating é um método que a gente chama de pre-metered. O que isso significa? Que é um método pré-determinado. Se você conhece a vazão, e você conhece. Se você conhece a velocidade do substrato, e você também conhece, você conhece a espessura do filme. Isso aqui é conservação de massa, né? O escoamento aqui é um escoamento livre de cisalhamento, né? Você tem uma superfície livre, esse cara aqui anda com velocidade v, então todo esse líquido aqui, ele anda com velocidade uniforme. Então, todo mundo aqui está andando com velocidade v. Se você colocou uma vazão Q aqui, e a vazão aqui é h vezes v, que é a altura vezes a velocidade, você tira o h. Então, o método é um método pre-metered. Você conhece a espessura do filme que você quer produzir, se você conhece a vazão e se você conhece a velocidade. Isso é muito importante para você caracterizar bem a precisão do filme. Como eu disse antes, esse H, que é o gap aqui, é da ordem de 100 micrômetros, então esse Hzinho aqui é uma fração do H. Então a gente pode estar falando de alguma coisa da faixa de 5 micrômetros, né, num caso assim extremo. É um negócio bem pequeno, tem que ser bem preciso na prática para calcular e para determinar. Então, pessoal, como é que a gente modela isso? Eu vou tratar primeiro aqui de fluidos newtonianos. Então, nossas velhas amigas aqui, a equação da continuidade incompressível divergente do campo de velocidade é zero. Temos a equação de momento, a equação de Cauchy. Reparem que eu deixo a equação de Cauchy do jeito que ela é, com o divergente do tensor de tensões, e eu escrevo o tensor de tensões para um fluido newtoniano incompressível, né? Menos P vezes a identidade, mais μ vezes o taxa de deformação, como queira. E eu deixo esse div de T do tensor de tensões aqui, porque, como eu vou falar daqui a pouquinho, o método dos elementos finitos, ele precisa resolver essa equação aqui. Ele resolve a equação de Cauchy com o tensor de tensões de um fluido newtoniano incompressível. Obviamente, se você pegar o seu tensor de tensões, colocar aqui e tirar o divergente, você vai aparecer com o gradiente da pressão e com o laplaciano da velocidade. Só que isso vai gerar dois problemas que eu vou comentar mais para frente. Um deles é que você não consegue impor condições de contorno de pressão, e o outro é que você fica com derivadas muito altas da velocidade. No elementos finitos, nós não queremos derivadas segundas, de jeito nenhum. Tudo que puder ser derivada primeira, mantém a derivada primeira. Então a gente não tira o divergente aqui, tá bom? Resolve essa equação. E a gente vai tratar a superfície livre com um método chamado método de geração de malha elíptica. Isso aqui é uma estratégia muito esperta que foi inventada lá em Minnesota, onde o Márcio e o meu orientador Matheus fizeram doutorado. E a estratégia é a seguinte: temos um domínio complicado, que é esse aqui do coating. Divida esse domínio em pequenas regiões e faça um mapeamento para uma região só de quadrados. Chame esse aqui de domínio físico, que você não sabe. Você não sabe qual é o domínio porque você não sabe como é que é a superfície livre. Então, repara, se você usar, por exemplo, o método de diferenças finitas para resolver o problema do calor numa chapa quadrada, a primeira coisa que você faz é pegar o quadrado e discretizar o quadrado. Aqui, eu não sei o que é o quadrado. Eu não sei como que essa superfície livre está. Eu não sei se ela está mais curva, eu não sei se ela está menos curva. Eu não sei onde é que essa aqui está. Eu não sei se ela está mais para a direita, mais para a esquerda, eu não sei os ângulos. Então, eu não sei o domínio. Então, qual que é a ideia? Faça um mapeamento desse negócio que você não sabe para um que você sabe. Isso é o que a gente chama de domínio computacional. Se você for resolver, pessoal, um problema com elementos finitos, independente do problema ser de superfície livre ou não, esse aqui é o primeiro passo. Elementos finitos baseia-se em você fazer uma transferência do domínio de cálculo, do domínio físico, para um domínio computacional. Todas as contas são feitas aqui. Todas as contas são feitas nos quadradinhos. Se o seu problema for um problema de superfície fixa, de fronteiras fixas, você faz as contas aqui e volta e inverte esse mapeamento sem muito problema e você tem o resultado na sua cavidade, num canal, numa expansão. Se o problema for um problema de superfície livre, como esse, existe uma função que faz esse mapeamento inverso. Esse mapeamento, obviamente, tem que ter inversa, né? Para poder ir e voltar.
E o que acontece é que essa função, ela satisfaz uma equação elíptica desse tipo aqui. O divergente de D, que é um tensor de coeficiente de difusão, vezes o gradiente dessa função de mapeamento é zero. Essa é uma equação elíptica com coeficiente de difusão não constante e ela faz a volta do mapeamento. E você ajusta o D de maneira a minimizar um funcional que tem a ver com os nós da sua malha. Eita, como assim? Repara que eu não desenhei malha nenhuma aqui, né? Eu fiz o mapeamento. Isso aqui é papel e caneta, tá? Desenhei isso no papel. Vim para cá. A malha de cálculo, pessoal, tá aqui, tá bom? Aqui você imagina uma série de quadriculados. E os pontinhos, os nós, eles vão ter um coeficiente de difusão a eles associados. Você vai deixar os nós andarem para cima e para baixo. Só que como esse mapeamento é um mapeamento isoparamétrico, isso é, ele vai levar fronteiras em fronteiras, vai levar fronteiras de sub-regiões em fronteiras de sub-regiões, essas linhas pretas aqui que determinam a fronteira das regiões, essas linhas pretas têm que ter condições específicas, né, para elas serem sempre fronteiras. E os nós aqui dentro, eu deixo eles andarem para onde eles quiserem. Então, esses nós andam com coeficientes de difusão que são bolados, né, determinados, de maneira a satisfazer um funcional de energia aqui dentro. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, é um assunto meio denso, mas, enfim, existe uma equação de difusão que traz isso de volta. E aí o que você tem que fazer é pegar o domínio, mapear lá, escrever todas as equações. Na via Stokes está escrito aqui, né? Está escrito no XY aqui, no plano da vida real, no plano físico. Você faz um mapeamento, tem uma jacobiana do mapeamento, traz as equações para cá, traz as condições de contorno para cá, resolve todo mundo aqui e volta para achar onde é que você está. Só que se você tem um problema de superfície livre, as variáveis são a velocidade e a pressão e a posição, né? Porque você não sabe onde você está. Então, quando você volta, o x, que é a posição, é uma variável. Então, vou dar um exemplo aqui. Olha como é que fica essa malha. Essa malha começou assim, ó. Começou com esses quadradinhos. Aí eu faço o mapeamento, resolvo o problema aqui e volto. Então, você repara que essa superfície aqui livre, ela está deformada e esse cara aqui está deformado também. E o resto tudo eu dou um jeito de fixar a parede através de condições de contorno. Então, isso aqui é um exemplo de uma malha de elementos finitos para um problema de coaching desse. Tudo bem, pessoal? Muitas informações nesse slide. Não? Então, sigamos em frente. Então, uma vez que você entende como que você faz o mapeamento de um lado para o outro, né? Você leva do domínio físico para o domínio computacional, resolve lá no domínio computacional e volta para a superfície livre, essa volta, ela depende de condições de contorno, né? Então, as condições de contorno das equações de momento são relativamente simples. A gente impõe um perfil de velocidade quadrático aqui, né? Uma parábola, um escoamento desenvolvido num canal entre placas paralelas, né? Plano XY. Aqui no substrato, o substrato se move com velocidade constante. Então, são condições assim de Dirichlet. Aqui está parado, tudo condição de Dirichlet. O que fica mais complicado é você impor uma condição de força na interface, um salto de tensões na interface aqui e aqui, e você precisa colocar uma condição de deslizamento, uma condição de deslizamento de Navier aqui. Também não vou entrar em muitos detalhes, mas esse é um ponto singular, né? Ups, passei. Esse é um ponto singular, porque você tem uma transição muito abrupta de uma coisa que está sem fluido para uma coisa que está com fluido, parada e de repente andando, né? Então, esse ponto de linha de contato é um ponto singular. A pressão fica singular aqui. Então, o que a gente faz para aliviar a singularidade é falar que esse ponto desliza um pouquinho em relação ao substrato, tá bom? É só um truque. Mas mesmo sendo singular, é uma singularidade integrável. Então, ela não dá pepino na hora da solução. E você precisa de condições de contorno para a malha, né? A malha tem uma equação, a posição tem uma equação. Essas condições de contorno são fixar o ângulo de contato estático, fixa a posição dele aqui e deixa o valor dele mudar. Então, esse θ aqui muda. O que não muda é esse ponto aqui. Esse θ SCL aqui muda. O que não muda é esse ponto aqui. E você fixa o ângulo de contato dinâmico, fixa o valor do ângulo, sei lá, 120 graus, e deixa esse ponto andar de um lado para o outro. Então, repara que as condições no ângulo são diferentes, né? Uma você fixa o ângulo e deixa a posição dele mudar, a outra você fixa a posição e deixa o ângulo variar. E você, obviamente, impõe que não tem fluxo de massa através da superfície livre, né? Não está vazando líquido nem entrando gás aqui. Então, para sumarizar,
o importante para a gente é isso aqui. As condições de contorno na superfície livre. Então, o balanço de forças, isso aqui é a traction, né? A tensão no líquido. Ela balanceia a pressão do gás externo na direção normal, mais sigma, que é a tensão interfacial, e a derivada do vetor tangente com relação ao comprimento de arco, também conhecido como curvatura, né? Então, isso aqui é um salto de tensões normal, na direção normal, lei de Young-Laplace. A diferença fundamental é P0 aqui fora pode ser zero, por exemplo. É a pressão do ambiente. Mas se P0 aqui fora é zero, P0 dentro da câmara de vácuo é menos alguma coisa, né? Você tem que mudar o P0 quando você está no vácuo e quando você está no ambiente, mas é simplesmente mudar esse termo aqui. E não tem fluxo de massa. Dado isso, galera, vão aparecer 3 grupos adimensionais no nosso problema, que são o número de Reynolds, o número de capilaridade e esse Qzão, Q maiúsculo aqui. Número de Reynolds, velho conhecido, baseado na velocidade do substrato, na altura do gap entre as paredes e na viscosidade. Número de capilaridade baseado na velocidade do substrato e na tensão interfacial, que é constante. E esse Q maiúsculo aqui, esse Qzão, é uma vazão adimensional. Note bem, é a espessura do filme sobre o gap. Então é uma coisa que está entre 0 e 1, né? Idealmente, né? Então é uma fração do gap. Então, por exemplo, o Qzão igual a 0,5 significa que o filme que você colocou vale metade do tamanho do gap. 0,7 vale 70%, 0,2 vale 20%, e por aí vai. Esses são os nossos números. Então, a partir de agora, façamos uma simplificação para facilitar a vida. Número de Reynolds é 0, não tem inércia. Vou tratar só da vazão adimensional e do número de capilaridade. E eu vou abordar resultados só nessa região aqui, ó. A região embaixo do downstream die e para a direita dele. É o que a gente chama de região de formação do filme, essa região aqui. A parte do vácuo, galera, é muito mais complicada, tem outra física no meio, porque tem um problema de molhabilidade, e isso aqui eu também preciso garantir o jantar de amanhã, né? Quando o Yuri quiser, me convida de novo, a gente fala só dessa galera aqui. Mas hoje vai ser a parte de formação do filme. Então vamos lá. Posso só tirar uma dúvida? Pode, claro. Sobre as condições de contorno. Então, tudo bem, você tem a condição dinâmica, né? Que é essa primeira, à esquerda. Agora, a direita seria a condição cinemática, né? Uhum. Mas ela não leva em consideração a evolução do formato da superfície livre? Ah, tem um detalhe importante, André. Talvez seja isso que eu tenha esquecido de falar. Eu vou assumir que esses problemas estão em regime permanente, tá? Então, na verdade, eu não vejo a superfície livre entrando aqui, sabe? E formando o filme. Eu só vejo o filme. Agora, eu não sei se era essa a sua pergunta. Tipo assim, como que a superfície livre sai, por exemplo, quando você coloca um pouquinho de líquido aqui em cima, como que ela vai andando e se formando? Era mais ou menos isso que você queria saber? Pois porque normalmente a condição dinâmica a gente coloca, né? Por exemplo, a superfície livre é uma função aí, né, das coordenadas espaciais e do tempo, né? Então você fala, as partículas que estão ali na superfície livre permanecem na superfície livre, né? Seria aquela derivada material ali da função que descreve a superfície livre. Aí, mas no caso você está só utilizando, né, o escalar n igual a zero, né? Então deixa eu tentar recapitular para ver se fica mais claro. Primeiro, o método de geração de malha elíptica, ele não permite que você veja assim, mudanças topológicas. Então, eu não consigo ver o fluido entrando e fazendo a superfície livre. Eu vejo o formato final dela. Beleza. Como é que eu vejo isso? Nas equações de momento, eu coloco o balanço de forças e aí vem uma coisa mandrake. Na equação de malha, eu coloco a impenetrabilidade. Então, essa aqui é uma condição de contorno. É porque, na verdade, se você parar para pensar, você tem condição de contorno de mais e equação de menos, né? Você tem balanço de força e impenetrabilidade. O balanço de força entra na equação de momento. Então, o que você faz com a equação de impenetrabilidade? Você joga ela na condição de contorno de malha. Então, a equação da malha vira assim. É uma equação geométrica, não tem nada de física. Mas ela vai estar em determinada posição, tal que a curvatura dela e a pressão e o vetor normal satisfaçam o balanço de força, e o vetor normal é tal que, junto com o campo de velocidade, não dá fluxo de massa. Então, é uma coisa geométrica que você cria para acomodar essa condição de contorno a mais que você tem.
e, obviamente, tudo isso para um problema em regime permanente. Tá? Mas, Como eu disse... Ivan, Oi. é que eu não sei se ficou tão claro para o André e talvez para os outros, que essa tua superfície, a forma da superfície livre vai ser solução do seu problema. Sim, sim, a forma da superfície livre eu não sei. Eu não sei. Sabe. Eu não sei. Eu Vai vou resolver para ela. Mas, ô André, então, recapitulando, é em regime permanente, eu não sei a superfície livre, e ela vai acomodar um shape, um formato que satisfaça isso aqui. Se por acaso o que o Taiguara comentou tiver um pouco confuso, né, que eu não sei como é que eu vou saber, segura uns 2 slides aí que eu vou dar o bizu, né, como é que a gente chega lá. Mas fiquem em mente que é um problema em regime permanente. Eu quero saber como que essa superfície livre dobra ou não dobra, ou curva ou não curva. Tá? Não, beleza. Então vamos lá. Então, como é que a gente resolve isso? É muito difícil fazer uma apresentação para um departamento de matemática, né? Então tinha que botar umas contas, né? Então isso aqui é a formulação de resíduos ponderados do método dos elementos finitos. Rapidamente, pegue cada equação que você tem. Por exemplo, a equação da conservação da massa. Multiplique por uma função psi. Psi-c é a psi da continuidade. Faça a transformação do domínio físico para o domínio computacional. Então, aqui, ó, o computacional é o que tem o zero aqui. Ômega zero é o domínio computacional. O F é o jacobiano da transformação. Integra isso no domínio computacional. E isso é uma formulação de resíduos ponderados, que significa que, se essa integral aqui for praticamente zero, você não está satisfazendo a equação da massa precisamente, está satisfazendo ela na média. Se você tiver funções peso e funções de base, que eu vou explicar já já, boas, é uma boa aproximação numérica, né? Então, repara que você está fazendo uma discretização da equação. Eu não estou discretizando as derivadas, como, por exemplo, faria em diferenças finitas. A equação de momento está aqui. Aqui tem o lado esquerdo dela, né? Os termos de inércia. Mesma coisa. Multiplica por um psi momento. E a parte. Um peso escalar tensor de tensões. Quando você pega a equação de momento, lembra que eu falei que você não quer derivadas altas, né? Você sempre quer fugir das derivadas altas. Então eu peguei aquele divergente do tensor de tensões, quando eu multipliquei a equação de Navier-Stokes, a equação de Cauchy, perdão, por psi, você usa um teorema da divergência e transforma numa integral de domínio, que é essa aqui, e numa integral de linha, que é essa aqui. Essa aqui é uma integral de linha que vem do teorema de Gauss, acho que eu falei errado, né? Mas no teorema da divergência, falei certo. Teorema de Gauss da divergência aplicado à equação de momento. Então, esses 3 termos, esse e esse, são as equações de momento multiplicadas por uma função peso, depois de aplicar um teorema da divergência para reduzir, para rebaixar a ordem do tensor de tensões, a derivada do tensor de tensões. E aqui você faz a mesma coisa com a equação da malha. A equação da malha é uma equação de elíptica, né? Tem um dívido grade. Então você faz a mesma coisa, multiplica por uma função psi e aplica o teorema da divergência para reduzir a ordem. Reparem que aqui, tudo que está aqui é no máximo de primeira ordem, não tem nada de segunda ordem, não tem Laplaciano da velocidade. Essa é a formulação de resíduos ponderados, a formulação variacional que foi criada lá pelo Rayleigh e pelo Ritz há muitos anos atrás. O que é elementos finitos? Elementos finitos uma vez que você tenha a formulação de resíduos ponderados, vamos assumir que as funções que você procura podem ser escritas como uma combinação linear de funções mais simples num espaço de funções de dimensão reduzida. Como assim? Se você tiver infinito poder de memória, você pode falar que a pressão é uma combinação linear de todas as funções de base do mundo, do infinito, do universo. E você vai cravar a solução. Mesma coisa para velocidade, mesma coisa para posição, que é uma variável, lembre-se disso. O que a gente faz em elementos finitos vamos escolher um espaço de funções de base apropriado, com funções de base de grau apropriado, e vamos escrever as variáveis como combinações lineares dessas funções de base nesse espaço. Bem, então aqui, esse somatório é uma combinação linear, né? PJ, UJ e XJ são coeficientes de índice J, φP, φU e φx são as funções de base para cada variável. Então, na verdade, eu estou falando que a velocidade, por exemplo, é uma soma de coeficientes vezes funções de base.
coeficiente j, que vão de 1 até onde você quiser, dependendo da função de base que você escolheu, tá certo? Bem, elementos finitos, então, escolha essas funções de base de forma esperta e, então, faça uma conexão entre as funções de base φ e as funções peso psi. De novo, escolha as funções de base de forma esperta. O que é forma esperta? Pega uma fácil. Função de base agora é polinômio de segundo grau. E cria uma base de polinômio de segundo grau e fala que a velocidade é uma combinação de polinômios de segundo grau naquele lugarzinho, naquele elemento. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Você vai escolher funções de base que elas vão ser polinômios de segundo grau numa porção minúscula do domínio e elas vão ser zero em qualquer outro lugar. De novo, elas são polinômios de segundo grau numa porção minúscula do domínio. Como é que você chama essa porção? Chama de elemento. Naquele elemento, e elas vão ser zero em qualquer outro lugar. Então, você escolheu de forma apropriada as funções de base e agora temos que conectá-las com as funções peso. E aí a gente usa uma formulação mista. A gente usa funções de base que são lineares e descontínuas para pressão. Isso é importante para você capturar saltos de pressão muito intensos, por exemplo, na descontinuidade que eu falei na linha de contato, e funções de base biquadráticas, polinômios de segundo grau, para velocidade e para posição. E a gente usa o método de Galerkin. O método de Galerkin é o seguinte: tá vendo esse psi aqui, que é a função peso? Fala que ele é igual à função de base da pressão. Ele é igual. Tá vendo o psi-m, que é a função peso do momento? Ele é igual ao φu, que é a função de base da velocidade. E a mesma coisa para o psi-x e para o φx. Então, recapitulando, temos uma formulação de resíduos ponderados em que você multiplica as equações por função peso, mapeia no domínio computacional, integra e cria-se um resíduo. Esse R é de resíduo, que você quer que seja pequeno. Faça uma expansão de funções de base das variáveis que você não conhece, pressão, velocidade e posição. E relacione as funções de base com a função peso. Qual é a relação mais trivial possível? Fala que uma é igual à outra. Isso é o método de Galerkin, elementos finitos de Galerkin. Tá certo? Eu resolvo essas integrais em cada elemento, usando quadratura gaussiana, e no final eu vou ter um sistema linear gigantesco para as variáveis, que são os PJ, os UJ e os XJ, que são os coeficientes. Porque se você conhece as funções de base e você falou que a velocidade é uma combinação de coeficientes com funções, se você conhece a função, você precisa do coeficiente, né? O coeficiente é a variável. E eu resolvo isso com o método de Newton global, gigantesco, para o domínio inteiro. Tá, agora fica louco quando vê isso aqui, né? Porque se você lembrar da apresentação que ele fez há um tempo atrás, o método de level set, o método de level set dele é muito esperto porque ele faz um sistema segregado, né? Ele resolve as equações meio que separadamente. Ele vai, corrige a pressão, ele chuta a pressão, corrige a pressão para garantir que o escoamento é incompressível, né? Baseado no método de projeção. Essa é uma técnica ótima, né? De acoplamento pressão-velocidade, né? Se você quiser fugir disso mais ainda, você pode ir para a formulação vorticidade função de corrente, né? Mas não vou entrar nesse detalhe. Então, por exemplo, o método que o Taiguara apresentou era um método de acoplamento, pressão, velocidade. Aqui, no elementos finitos que eu estou usando, não tem acoplamento. Você resolve todo mundo junto, num sistema só, a pressão vê a velocidade, que vê a posição, que vê a pressão, todo mundo vê todo mundo, não tem que acoplar nada. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que se o seu método de Newton for bom, você chega na solução em regime permanente, que é o que a gente está procurando, muito rápido, porque o método de Newton é uma maravilha, né? É convergência quadrática, se você chutar bem, vou falar disso daqui a pouco. Qual que é a desvantagem disso? A desvantagem disso é que você tem um sistema linear do tamanho do mundo para resolver e você precisa investir num bom solver de sistema linear. Então, assim, o preço que se paga se você chutar errado, o método de Newton te leva para longe, porque ele é o método de Newton, né? Foi criado por Deus e pelo diabo ao mesmo tempo, né? Quando funciona é uma maravilha, quando não funciona você está perdido. E você precisa de um bom solver de sistema linear, porque essas matrizes são altamente esparsas, né? Aqui é a matriz jacobiana, que depende do resíduo, que depende do vetor solução, que é esse Czinho, vezes o update do método de Newton é menos o resíduo. Para resolver esse sistema linear aqui, é um parto. É um sistema altamente esparso, então você precisa de um solver muito potente para resolver isso de forma boa. Eu advogo, pessoal, que nesse tipo de problema aqui, eu nunca fiz isso, mas a literatura diz que usar métodos totalmente implícitos, como o método de Newton, sem nenhum acoplamento, é melhor. Tá bom? Por quê? Porque se você faz um método de correção, você
corrige uma variável para depois ver as outras, por exemplo, ver a continuidade, como a posição da malha é uma variável, se você muda a posição da malha, você muda todo mundo, né? Você muda a velocidade, você muda a pressão, você muda tudo. Então fica muito difícil convergir se você vai fazer um método interativo, né? Por isso que eu preferi fazer tudo num sistema global. Você acerta as tolerâncias no vetor resíduo, né? Isso aqui tem que ser zero, né? Ou muito perto de zero. E aí eu coloquei uma técnica interessante aqui que eu achei legal compartilhar, que é a continuação no espaço de parâmetros. Como assim? Imagina que isso aqui é a sua solução, tá? Esse C aqui é a sua solução num espaço de N dimensões, tá? E esse key é um parâmetro. A sua solução está aqui, onde está o meu mouse, tá bom? O que o método de Newton precisa? Você precisa inicializar as variáveis. Então, agora eu quero pegar o meu parâmetro e eu quero trazer o parâmetro para esse valor aqui do lado. Então, você pode, por exemplo, ler essa solução em cima da linha vermelha e tentar capturar a solução aqui. Se essa distância vertical for pequena, o método de Newton te leva lá. Outra possibilidade. Você começa aqui no ponto vermelho. Agora você quer vir para esse parâmetro aqui na direita. Só que ao invés de usar essa solução, aqui onde está o meu mouse, você projeta ela aqui, ó, em cima da linha vermelha, ou perto da linha vermelha, tangente à linha vermelha. Aí o método de Newton vai funcionar bem. Você está dando um chute inicial bem bom para o método de Newton. O que eu faço aqui, na verdade, não é nenhum dos dois. Eu não digo quanto que eu quero variar um parâmetro. Por exemplo, eu estou no número de capilaridade 0,1. Eu quero ir para 0,01. Eu não digo isso. Eu digo para ele o seguinte: quanto você pode andar em cima da linha vermelha? Como assim? Você vai andar determinado valor da solução, da norma do vetor solução, em cima da linha vermelha. Isso é uma continuação que está seguindo a linha vermelha. E a vantagem é a seguinte: você consegue capturar as soluções aqui, ó, depois desse pontinho, que é um turning point. Não sei se vocês se lembram da apresentação do André. O André reportou soluções múltiplas em regime permanente, né? Que é muito louco. E isso é bem clássico, né? De você ter mais de um branch da solução, você ter um turning point. Então você tem que seguir isso aqui muito bem para você capturar todas as soluções possíveis. Se você tiver um ponto aqui e chutar aqui, o método de Newton não vai te trazer para cá. Entendeu? Você precisa seguir a linha vermelha e não seguir o valor do parâmetro. E se o escoamento for unsteady, né, for transiente, tem um método aqui de integração no tempo, créditos ao Taiguara, que depois de uma semana de conversa me convenceu a fazer isso. Funciona muito bem, mas hoje é tudo em regime permanente. Muito bom. Resultados. Pessoal, respondendo a pergunta do André, o que é um chute inicial bom para o método de Newton e como que você captura a superfície livre? Eu não sei onde a superfície livre está. Não sei. Então, como eu falei para vocês, estou focando aqui na parte de baixo do downstream die, tá bom? É só isso aqui, ó, é uma superfície livre, tá bom? Você não está vendo ainda, mas é uma superfície livre. Eu primeiro resolvo esse problema falando que a superfície livre é uma parede deslizante, então é a coisa mais perto de uma superfície livre que você tem. Esse problema com a parede deslizante é um problema linear. O método de Newton vai convergir em uma iteração, e aí eu pego essa solução aqui em regime permanente para a parede deslizante, e então eu uso ela de chute inicial para o método de Newton em elementos finitos resolver a superfície livre. Quer ver que loucura? É isso aí, ó. Tá vendo essa superfície livre balançar que nem a louca? Isso aí é o método de Newton fazendo 17 interações. Se você já trabalhou com o método de Newton, se você passar da interação número 5, você já acha que tem alguma coisa errada, né? Com superfície livre, você tem que ser um pouco mais paciente. Então, eu comecei com a parede reta, usei os campos de velocidade, pressão e posição para o programa ler e fazer a iteração do método de Newton, começar daí para achar a superfície livre. Então, isso aqui é um videozinho mostrando 17 interações do método de Newton. Tá certo? Então, achei onde é que a superfície livre está, e esse formato final dela aqui, voltando à pergunta do André, é tal que você satisfaz o balanço de força e satisfaz a condição de impenetrabilidade. Muito bom. Avançando. Alguns resultados para a gente discutir. Então, isso aqui, pessoal, é a região de formação do filme, tá? Isso aqui é o filme, esse vermelhinho aqui, ó, no final é o filme. Isso aqui é um mapa, como você muda a capilaridade e a espessura do filme adimensional e como você tem padrões bem diferentes de escoamento. Então, vamos primeiro entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, aqui é parede, hein? Aqui em cima é parede. Aqui é linha de contato. Aqui é superfície livre. Aqui é o substrato se movendo. O que está acontecendo entre as duas paredes?
entre as duas paredes é o que a gente chama de problema de Couette, problema de mecânica dos fluidos. Você tem a parede de baixo andando com velocidade V para a direita, você tem a parede de cima parada, velocidade 0, e o escoamento que se desenvolve aqui tem um gradiente de pressão, porque a superfície livre curva. Se ela curva, ela sustenta a maior pressão do lado côncavo, então a pressão aqui onde o meu mouse está é maior que a pressão dentro, então existe uma resultante empurrando a superfície livre para dentro, então você tem diferentes configurações do escoamento dependendo da vazão adimensional, da espessura do filme. Como assim? Vamos pegar esse caso aqui. Quando a vazão adimensional vale meio, isso significa que você arrasta isso aqui com velocidade V e o filme vai ter espessura que vale 1/2 do gap, tá certo? Então isso aqui é o problema de Couette, né? É simple shear flow. Essa pressão aqui praticamente não faz diferença. Essa diferença de pressão praticamente não apita no escoamento. É o caso de Q igual a meio. Se você aumenta o Q, você cria um perfil parabólico, que é a combinação do drag viscoso com uma pressão favorável, um gradiente de pressão favorável. E aí você cria uma região de máxima velocidade aqui embaixo, né? Para você aumentar a espessura do filme, por exemplo, 0,8. E se você diminui a espessura do filme, aí isso é muito legal. A superfície livre curva tanto, a pressão aqui fica tão boçal, porque a curvatura é enorme, que ela começa a empurrar o fluido para trás. E aí você cria essa região de recirculação. Vocês conseguem ver uns vórtices aqui? É essa região aqui, ó, é um backflow, é uma região de recirculação. Então, o que a gente aprende desse slide? O escoamento de coating na região de superfície livre, na região perto da formação do filme, depende essencialmente da espessura do filme. Mas como é que você sabe a espessura do filme? Esse é um método pre-metered. Estão lembrados? Você diz a espessura do filme. Você diz qual que é a vazão, qual que é a velocidade do substrato, e você tem a espessura do filme. Se o filme é muito fino, tem backflow. Se o filme é metade do gap, é simple shear. Se o filme é mais grosso que o gap, aparece uma velocidade máxima aqui. Então, por exemplo, aqui em cima, eu tenho o perfil da superfície livre para capilaridade 0,1 e diferentes espessuras do filme. Então, eu estou aqui, ó, nessa coluna do meio. Então, você repara que como a capilaridade é fixa, você muda a espessura do filme. Olha só o azul. O azul está aqui em 0,8, né? Que é justamente a espessura do filme. Aqui o perfil da superfície livre para em 0,5, né? Ele estabiliza em 0,5, que é a espessura. E aqui em 0,2. E, obviamente, você vai curvando mais à medida que você reduz a espessura do filme. Ih, eu fiz alguma besteira aqui. Remind me later. Desculpa. Aqui no outro, eu estou fixando a espessura do filme em meio. E eu estou mudando o número de capilaridade. Então, agora eu estou aqui, ó, na linha do meio. Então, reparem, quando eu mudo o número de capilaridade, eu mudo o formato da interface, o formato da superfície livre, mas eu não mudo a espessura. Olha só, a espessura está aqui, ó, todos os profiles, todos os perfis estabilizam aqui em meio, que é a espessura que eu determinei. E o que está acontecendo é que se eu aumento o número de capilaridade, a superfície vai curvando, ela vai entrando. Compara essa figurinha aqui, ó, com essa figurinha aqui. A superfície entra. Uma maneira simples de você pensar é a seguinte, pessoal. O número de capilaridade diz para você o quão forte, o quão rígida é a superfície livre em relação à deformação. Se o número de capilaridade é alto, significa que a tensão interfacial é baixa e, portanto, essa superfície é muito mole. Ela se flexiona muito fácil, que é o caso azul, né? A superfície livre dobrou muito. Se o número de capilaridade é baixo, é porque a tensão interfacial é muito alta. Então, essa superfície ela quer ficar rígida, ela não quer deixar o escoamento dobrá-la. Entendeu? Então aqui ela flexiona muito menos. Então essa é uma boa maneira de você entender que a espessura do filme ficou igual, mas você dobrou a superfície livre mais ou menos. Avançando mais um pouco, o problema que eu quero discutir com vocês em mais detalhes é o que a gente chama de low flow limit. O que é isso? Low flow limit é uma expressão que significa limite de vazão mínima. Como assim? Na indústria, você quer fazer um filme rápido, você quer fazer um filme fino e você quer fazer um filme sem defeitos. Aí a pergunta é, quais são os valores de vazão e de capilaridade, de espessura do filme, de capilaridade que você pode usar para isso acontecer? Então imagina esse mapa aqui. Tudo que está cinza são regiões assim seguras de produção. Então, por exemplo, aqui, ó, você escolheu determinada capilaridade, determinada espessura do filme e a sua operação está estável. À medida que você fixa a capilaridade e aumenta, e diminui a espessura do filme, tomem cuidado, tá? Aqui eu inverti, hein? Aqui é agazão sobre agazinho, não agazinho sobre agazão. Então, do andando para a direita, o filme está ficando mais fino.
O que vai acontecer, compara essa figura azul com essa outra figura azul. O menisco, a superfície livre, curva, né? Ela curva, então ela fica mais fininha. O filme está mais fininho e a superfície livre está mais curvada. Vai chegar um momento que, se você quiser diminuir a espessura do filme ainda mais, para aquela capilaridade, para aquela velocidade do substrato, essa superfície livre curva tanto que ela quebra. Então aqui você vai ter um defeito que a gente chama de rivulets, que eu falei com o André no início. Você vai ter estrias no substrato entre parte molhada e parte seca. Você vai quebrar o menisco não sustenta aquela curvatura, ele quebra e o seu substrato vai vir cheio de defeito aqui para frente, né? Você não vai conseguir fazer um filme uniforme. Então a gente não pode estar na região vermelha, a gente tem que estar dentro aqui da região cinza, tá bom? Sempre. No máximo, na borda. Então aqui tem um esquema para vocês verem, né? Isso aqui é um coating bonitão, legal, 3D, né? Você vê aqui os vórtices se formando quando a espessura é muito pequena, tudo bonitinho aqui, um filme bem uniforme, e aqui você tem os rivulets, que você tem estrias, porque a superfície livre curvou tanto que ela quebrou, e a gente não quer isso de jeito nenhum do ponto de vista de produção, tá? Então, como é que a gente vai examinar isso? Temos teorias para filmes finos, temos experimentos, mas eles são, assim, muito difíceis e muito caros, porque você está vendo coisas, assim, na ordem de micrômetros, né? Muito complicado, tem que ter câmeras de alta resolução, tem que ter, assim, líquidos com a viscosidade suficientemente alta para você conseguir capturar essas transições. Então, as teorias e computações que a gente fazem são muito importantes, e eu ressalto aqui que você precisa daquele esquema de continuação no parâmetro, né? Porque senão você não consegue pegar essas curvaturas muito altas aqui. Você não consegue. Então vamos lá. Teoria, muito rápida. Eis o nosso filme. Temos aqui o problema de Couette. A gente tem um escoamento drag pelo substrato, perfil linear. Um escoamento reverso de um perfil parabólico induzido pelo salto de pressão. A pressão em 2 é maior que a pressão em 1. O nosso ângulo de contato aqui está bem fininho, porque a superfície livre está super curvada. Então, o que a gente vai assumir é que o escoamento aqui, ó, dentro do gap, ele é praticamente retilíneo, né? Então, vale a aproximação 1D. Só tem a velocidade U, que depende de Y. A vazão, que é o filme, é uma contribuição de um escoamento de Couette, que é o Simple Shear Flow, com o escoamento de Poiseuille reverso, né, que é o perfil parabólico para trás. O escoamento de Couette tem vazão fixa, VH sobre 2, só integrar o triângulo aqui. O escoamento de Poiseuille tem uma vazão que varia, depende do salto de pressão, de 1 para 2, né? Esse salto de pressão que vai dizer a vazão, e esse salto de pressão tem a ver com o quê? Tem a ver com a tensão interfacial e tem a ver com o raio de curvatura da superfície livre. Então, se você fixar a velocidade do substrato e for diminuindo a espessura do filme, o filme mínimo vai acontecer quando a contribuição reversa do Poiseuille for máxima, porque você está arrastando e está empurrando com a maior força possível para trás. Então só vai sobrar um pentelinho aqui no filme. E para o Poiseuille, para a contribuição do Poiseuille ser máxima, o raio de curvatura tem que ser mínimo. Então qual que é o macete? Imagina que você fitou um cilindro aqui, um círculo, de raio R, note bem, 2R mais Hzinho vale Hzão, então você descobriu o R mínimo. Se você descobriu o R mínimo da curvatura da superfície livre, você descobriu o ΔP máximo, que é o Poiseuille máximo empurrando para trás. Você usa a teoria do Landau, de 1942, e você consegue relacionar esse salto de pressão com o número de capilaridade, com a tensão interfacial e com a espessura do filme, e aí você na teoria do Rorschach, a teoria viscocapilar. Então ela te dá qual que é o número de capilaridade que satisfaz determinada vazão, determinada espessura de filme. Então vamos para resultados. Ivan, rapidinho, volta lá. Por que na teoria do Landau tem capilaridade e sigma aparecendo separados? Eu acho que é só uma maneira, na verdade eu não sei se a teoria do Landau está escrito assim, eu acho que é uma maneira que o Rorschach escreveu para você identificar que o sigma e o H você vai tirar daqui, ó, do P2 menos P1. Eu nunca, tem muito tempo que eu não revisito esse paper do Landau, eu não sei se está escrito assim. No paper do Rorschach eu tenho certeza que está. Eu acho que é só uma maneira que ele reaplicou. Oi? Uhum. Eu acho só que ela tá, olha aqui do lado esquerdo está dimensional, Yuri. Eu vi. Eu acho que é para dar unidade de pressão, chegar na pressão. Eu acho que é para manter a unidade de pressão. Mas eu acho que esse problema está claramente adimensionalizado
como é que fala, pela tensão interfacial. Então, você pode ver que a pressão aí está normalizada pela tensão interfacial. Sim. Uhum. Exatamente. Medindo por sigma sobre H, acho que é isso. Isso. Eu deixei assim, inclusive, porque o que a gente vai fazer agora é trocar esse P2 menos P1, colocar aqui, corta o sigma, rearranja o H e inverte o expoente, né? Tira o 2/3 daqui e multiplica por 3/2. Mas eu acho que é justamente isso, é para manter a conformidade com as unidades de pressão, sigma sobre comprimento aqui. Uhum. Bem, resultados então, pessoal. Isso aqui é um vídeo, mas não é um vídeo no tempo, tá? É um vídeo na espessura do filme. Eu comecei com capilaridade 0,1, espessura do filme igual a meio. E aí eu começo a diminuir a espessura do filme. Só que todas as soluções são soluções em regime permanente, tá? Não tem tempo. O que eu quero que vocês percebam é que o filme diminui. O que acontece? A interface entra, né? O menisco curva, o menisco entra. E esse ângulozinho aqui, ó, o θ que eu tinha mostrado na outra figura, ele cai. Isso aqui é a estratégia que a gente usa para estudar o low flow limit. Eu vou pegar e vou plotar agora o ângulo em função da espessura do filme, do Hzão sobre o Hzinho, né? Aqui, ó, o resultado do vídeo é a linha vermelha. Comecei aqui no Hzão sobre Hzinho igual a 2 e eu saio diminuindo a espessura do filme, portanto, aumentando o Hzão sobre Hzinho. O ângulo cai, e uma hora a solução não vai mais andar. Você vai parar na solução, vai ter um turning point aqui. E o que a gente faz do ponto de vista teórico é fazer uma boundary, né? Se o ângulo passar de 20 graus, ou melhor, se o ângulo for abaixo de 20 graus, você fala que esse ponto aqui, por exemplo, aqui é mais fácil, ó. Esse cara aqui, ó, Hzão sobre Hzinho é a espessura mínima do filme. Porque o ângulo já é 20 graus, é muito pequeno. Você pode ir abaixo, mas, sinceramente, não tem necessidade, porque essas retas aqui ficam quase verticais. Né? Elas quase não mudam mais o valor do Hzão sobre Hzinho. E aí a gente plota isso nesse mapa, que é um mapa capilaridade, Hzão sobre Hzinho. Então, reparem só, a linha preta é a linha da teoria. A linha verde são as simulações que eu rodei para mostrar para vocês. E as bolinhas rosas com cinza são os experimentos. Então, olha que beleza. O que está em azul, tudo que está na região abaixo da linha verde das bolinhas, portanto aqui, vai gerar um coating estável. O que está acima vai gerar um coating instável. Como assim? Se você escolheu esse ponto aqui, ó, onde está o meu mouse, com essa capilaridade, com essa espessura de filme, o seu coating é ótimo, é sem defeitos. Você fixa a capilaridade, começa a diminuir a espessura do filme, andando para a direita, a teoria diz que você quebra aqui. Os experimentos e o numérico dizem que você quebra aqui. Se você passar daqui, o seu filme vai quebrar, a superfície livre vai quebrar e você vai ter defeitos, você vai ter rivulets no substrato. Vocês podem reparar que a teoria viscocapilar é perfeita com o numérico aqui embaixo, porque essa teoria ela se sustenta num balanço com tensão interfacial dominante, né? Então o número de capilaridade tem que ser muito baixo, e à medida que você aumenta o número de capilaridade, a teoria desvia um pouco, mas os experimentos confirmam que as nossas contas estão certas, tá certo? Porque a teoria só vale aqui quando a capilaridade é muito pequeno, para você poder fitar o triângulo, assumir que o escoamento é retilíneo, esse papo todo. Então esse, pessoal, é a discussão de fluidos newtonianos. Nos poucos minutos que me restam, eu quero falar um pouquinho sobre fluidos não newtonianos, porque isso é um trabalho, vamos dizer assim, inédito, né? Que eu tenho desenvolvido lá com o Paulo da PUC, com algum input do Márcio também. Então vamos lá. Agora que a gente sabe os fundamentos, né? O que é low flow limit, por que tem recirculação, por que não tem, quando que quebra, quando que não quebra, onde é que a gente tem que estar para fazer um filme legal, sem defeitos, vamos falar de fluidos yield stress. Pessoal, yield stress materials é assim, traduzindo, seriam materiais que têm yield stress, que têm uma tensão limite. O que isso significa? São materiais que você não sabe o que eles são. Eles podem ser ou sólidos ou líquidos. Se eles estão submetidos a um estresse pequeno, uma tensão pequena, eles são sólidos. E aí eles podem ser sólidos quase ideais ou ainda podem ser sólidos elásticos. Se você aumenta a tensão, se você faz mais força, mais estresse nesses materiais, eles quebram a estrutura deles e começam a escoar como líquidos. E aí esse líquido pode ser newtoniano ou não newtoniano. Então, o yield stress, a tensão limite do escoamento, vai dizer se o seu material é sólido ou líquido. Exemplos. São materiais com estruturas complexas, né? Tinta, gel, cremes, todos esses são materiais com yield stress. Por exemplo, tinta é o coração da empresa de coating, né? É o coração da empresa de coating. Você quer passar uma tinta na parede,
você não quer que ela fique escoando e suje o seu chão, né? Você quer que ela rapidamente solidifique. Quando você para de fazer força com um pincel, quando você para de botar stress com um pincel, ela tem que solidificar. Então, um exemplo clássico. Outro exemplo legal é pasta de dente, né? Se você pegar a pasta de dente e virar de cabeça para baixo, não sai nada. Você dá um petelequinho, começa a sair alguma coisa. Você tira o petelequinho, para de sair. Então, é um material que você tem que botar um estresse mínimo para ele se comportar como um líquido. Então, diversas suspensões, emulsões, espumas e pastas são Yield Stress Materials. Como é que você modela isso? Você pode usar um método chamado simulação lagrangiana aumentada, que é realmente um negócio muito difícil, que é você vai dentro do escoamento, faz uma simulação lagrangiana e tenta capturar aonde o estresse é alto ou baixo para dizer aonde o material é sólido ou líquido. Isso aqui é muito difícil, mas é uma área de pesquisa que está em alta. E uma outra aproximação mais simples é que é a gente usar viscosidades regularizadas. Como assim? Imagina aqui o modelo de Herschel-Buckley, que é o segundo modelo mais fácil de se usar. O primeiro é o de Bingham. O Herschel-Buckley tem duas formas de ser escrito, ou na forma de stress ou na forma de viscosidade. Olha aqui para a forma de stress. O que vai acontecer? Se a tensão é menor que a tensão limite, que é o tau y, esse material tem gama ponto zero. O que isso significa? Que ele se move como um corpo sólido, não tem taxa de deformação. Ele é um sólido. Ele pode se mover, mas como um corpo rígido. Se a tensão está acima da tensão limite, ele se move como um fluido newtoniano generalizado. Ele se move aqui, ó, com a viscosidade variando com K gama ponto elevado a menos 1, como se fosse um power law, mas só acima do yield stress. Então é esse o raciocínio por trás de um modelo de yield stress simples. Se você colocar N igual a 1, N é o índice power law, isso aqui vira o modelo de Bingham, tá certo? E N menor que 1 é um Herschel-Buckley que é sólido ou shear thinning afinante quando a tensão está acima da tensão limite. Então a gente precisa dar um jeito de estudar isso aqui. Só que eu não sei se vocês conseguem ver de cara, mas esse modelo é simples, mas ele é assim horroroso de você implementar numericamente, né? Eu diria até que é impossível, porque esse modelo é descontínuo, né? Você não sabe o que está acontecendo direito se a tensão está abaixo da tensão limite quando ela muda, né? Quando ela dá esse clique acima da tensão limite. Você tem uma descontinuidade abrupta. Quando o gama ponto é zero, de repente o gama ponto começa a crescer que nem um louco quando o material começa a escoar. Então o que o Paulo, lá da PUC, fez foi propor uma viscosidade aproximada, que é essa expressão aqui, que nós publicamos ano passado, um paper com essa equação aqui. Qual que é a ideia? É você escrever a viscosidade como uma função do gama ponto assim. Se você colocar eta zero, que seria um platô de viscosidade aqui no meu gráfico, aqui na esquerda, como o gama ponto é bem baixo. Se você colocar o eta zero bem alto, mas bem alto, isso aqui vai se comportar como um material yield stress, dado o tau y, dado a tensão limite. Só que quando você estiver abaixo da tensão limite, o que vai acontecer é que ele não é um sólido, mas ele é um fluido muito, muito, muito viscoso. Portanto, ele se move com um gama ponto muito, muito, muito baixo. Então, no fundo, é uma aproximação, é uma regularização. Existem outras na literatura, essa do Paulo aqui é que funciona melhor, porque ela não é singular, tá? Então, eu coloco o eta zero muito alto, por exemplo, aqui é 10⁷, e o que vai acontecer é que tem uma mudança abrupta na velocidade aqui, ó. Nesse ponto aqui, a viscosidade começa a cair, e aí você pode estar se perguntando, pô, mas isso aí é um modelo de Carrot, né? Que a viscosidade cai entre dois platôs. A diferença é a seguinte, esse ponto que a viscosidade cai aqui, ele não é determinado pelo gama ponto, ele é determinado pelo tau y. É o tau y que vai dizer quando a viscosidade cai ou não. Abaixo do tau y, a viscosidade é muito alta, é infinito, é um sólido. Acima do tau y, ele começa a escoar. E aí você ainda pode colocar um outro platô aqui, que é uma coisa que o Paulo vive brigando comigo, porque como é que você vai ter um fluido que afina para sempre e, portanto, a viscosidade dele uma hora vai ser zero, né? Isso não tem sentido, né? Tem que ter um platô aqui na viscosidade mínima, tá certo? Então essa é uma aproximação que a gente faz para calcular ou para estudar um escoamento de um material yield stress. E nós criamos, então, um outro grupo adimensional, criado pelo professor Roney Thompson, lá da UFRJ, junto com Edson Soares, da Federal do Espírito Santo, dois caras, assim, na mecânica dos fluidos do Brasil, aí, muito bons. Procurem depois, se vocês tiverem curiosidade, essa parte de yield stress, eles são, assim, expoentes. Eles publicaram um paper só sobre números adimensionais.
E eles me convenceram que criar o número plástico é uma coisa muito boa, porque o número plástico é uma razão entre a tensão tau y e a tensão característica do seu escoamento, que você pega para ser a tensão máxima do seu escoamento. Então, o número plástico ele diz para você o quão viscoplástico é o material. Número plástico igual a 0, ele é newtoniano, ele não é viscoplástico. Número plástico igual a 1, quer dizer que ele é só sólido o tempo inteiro. E número plástico entre 0 e 1 é uma quantidade normalizada, ele vai ser um viscoplástico moderado, que vai experimentar regiões em que ele é sólido e em que ele é líquido ao mesmo tempo. Então, alguns resultados legais. Vejam isso que legal. Mesmo mapa da outra vez. O que você está vendo de preto é a região sólida do escoamento. O que você está vendo de branco é a região líquida. Então, vocês se lembram que quando a vazão é muito pequena, por exemplo, 0,2, aparece um vórtex aqui, uma recirculação? Recirculação, pessoal, o gama ponto é 0, né? Porque o fluido tem que fazer a volta, né? A tensão é 0. Se a tensão é 0, ela está abaixo da tensão limite. Então, você congela essa parte da recirculação. Essa parte da recirculação ela vira sólido. E esse sólido vai aumentando de tamanho à medida que você aumenta o número plástico. E o material vai ficando mais viscoplástico. Essa linha do meio, aqui no meio é um simple shear flow, né? Porque o Q é meio, né? O Q é 0,5, aqui é um perfil linear. Se o perfil é linear, o gama ponto é constante. Então, o material é sempre líquido aqui. Mas ele congela no filme, né? Porque no filme você não tem gama ponto, você tem uma superfície livre. Então, ele congelou no filme. E aqui, quando o Q é 0,8, vocês se lembram que é um perfil parabólico, máximo da parede de baixo? Onde a ser 0. Então, a gente mudou completamente o padrão do escoamento, colocando viscoplasticidade, né? Porque como esse escoamento é um escoamento complexo, com a tensão muito complexa, o que vai acontecer é que em regiões de tensão baixa, o material yield stress vai congelar, em regiões de tensão alta, o material, que é o yield stress, ele vai continuar como um líquido. Então, você mudou completamente o padrão do escoamento. Então, por exemplo, aqui, ó, resultados para 0,8. Olha só, em preto é o perfil newtoniano, parabólico, com a velocidade aqui máxima. Em azul é um yield stress bastante plástico. Repara que ele chega aqui e ele trava no 1, porque ele não deixa esse material escoar. Aqui é a região preta, ó, bem aqui. Esse material anda com velocidade uniforme, como se fosse um sólido, né? Então você criou um plug flow, uma região sólida. E olha que legal essa figurinha aqui. Repara na escala. A velocidade newtoniana, essa é a velocidade horizontal, tá? Velocidade horizontal com as linhas de corrente. A velocidade newtoniana ela vai até 1.1, porque ela passa do 1, né? É a linha preta aqui, ó. A velocidade viscoplástica, ela trava no 1. Ela não deixa passar da velocidade da parede. Então, você repara como isso muda o perfil de velocidade aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou mostrar mais claramente, mas isso muda o perfil da superfície livre também. Se você pegar um caso que a vazão é pequena, mesma coisa e muito interessante. Agora a vazão é 0,2. É esse caso aqui da primeira linha. A linha preta newtoniana, olha o backflow, a recirculação aqui, ó. A recirculação bem grande aqui. Quando você coloca a linha azul, que é um número plástico 0,6, é essa figurinha aqui, o viscoplástico matou o backflow. Não tem mais recirculação. Não tem mais recirculação porque essa região aqui é sólida. Ela praticamente não escoa. Tá certo? Então a gente mudou todo o padrão usando um fluido de Bingham, que é um fluido mais simples do tipo dos viscoplásticos. A gente consegue mudar todo o padrão do escoamento. Bem, aqui eu coloco algumas figurinhas para encerrar com perfis da superfície livre. Então olha para esse caso da esquerda. A vazão é 0,8, o número de capilaridade é 0,1, diferentes números plásticos. Newtoniano é o preto. À medida que você aumenta o número plástico, você está curvando a superfície livre. Você curva a superfície livre, ela entra mais. Por quê? Voltando. Porque essa região preta aqui, ó, que está sólida, ela não deixa mais o escoamento dobrar a partir daqui, porque isso é sólido. Então você basicamente falou assim, ó, se o material é viscoplástico, você tem desse ponto, que é a linha de contato, até esse ponto para dobrar tudo para atingir aquele filme. Lembra-se que o filme é fixo, né? Deixa eu passar aqui, ó. O filme aqui é 0,8. Todo mundo tem que bater no 0,8 aqui. Todo mundo. Quando o material é viscoplástico, você está falando assim, ó. Aqui, onde está o meu mouse, aqui é sólido. Então, superfície livre, se vira para dobrar o que tiver que dobrar para esse ponto ser 0,8, porque não pode mais mudar e você deu a vazão. A vazão é 0,8. Quando ele é newtoniano,
essa região aqui, ó, não é mais sólida. Então o newtoniano está mais ou menos assim. Eu posso demorar o quanto for para dobrar, contanto que eu chegue no 0,8 aqui no final. Então, à medida que você aumenta a viscoplasticidade, o menisco entra, a curvatura entra. E quando você bota agora uma vazão pequena, onde você teria recirculação, acontece o oposto. Olha que loucura. Eu coloco aqui 3 números de capilaridade para número plástico igual a meio e vazão 0,25. As linhas sólidas são viscoplástico. As linhas pontilhadas são newtoniano. Olhe para o caso azul. A linha sólida curva menos que a linha pontilhada, o que significa que agora o newtoniano que está curvando mais, o viscoplástico está curvando menos. Como assim? O comportamento mudou de um lado para o outro? De um regime para o outro? Mudou. Por que mudou? Olha para esse gráfico aqui. Aqui a velocidade é 0, né? Na linha azul. A velocidade é 0 porque eu congelei a parte de cima. É essa figura, hein? Congelei a parte de cima. A velocidade é 0. No fundo, pessoal, o viscoplástico congelando a parte de cima, ele está reduzindo o seu gap. O gap não é mais agora essa distância aqui, ó, que a velocidade varia de 0 até v. Não é mais isso. Agora é daqui, ó, do finalzinho da região preta, onde a velocidade é 0, até v. Então, se você reduz o gap e fixou a vazão, no fundo você está fazendo um filme mais grosso comparado ao gap. E se você faz um filme mais grosso, você não precisa curvar tanto, né? Lembram-se lá do Low Flow Limits, que a curvatura vai entrando, o menisco vai entrando quando o filme vai afinando? Agora o filme ficou mais grosso porque, no fundo, o gap diminuiu por causa do efeito viscoplástico. Então, se a vazão é maior que meio, o menisco curva mais. Se a vazão é menor que 1/3, onde teria recirculação, a recirculação morre e o menisco curva menos. Conclusão fenomenal. Você aumentou a região de estabilidade do seu coating. Porque se o menisco curva menos, você tem menos chance, você tem mais espaço para fazer filmes mais finos sem quebrar o menisco. Então aqui é o mesmo mapa do Low Flow Limit. A linha preta é o newtoniano. Então, por exemplo, aqui, ó, onde está o mouse, é um coating bom. Se eu vier aqui, ó, onde está a linha verde, o newtoniano não vai aguentar esse coating. Esse filme é muito fino para essa velocidade, ou essa velocidade é muito alta para essa espessura de filme. Você tem que voltar aqui para a região embaixo da linha preta. Mas o que eu estou mostrando é que, na verdade, a viscoplasticidade, quando ela vem aqui e congela a parte de cima para o filme fino tem recirculação. Se é viscoplástico, congelou a parte de cima. Se ela congela a parte de cima, ela reduz o tamanho efetivo do gap. Então, na verdade, você não precisa curvar tanto, como nessa linha azul aqui, e, portanto, você aumenta a sua janela de operação. Eu posso agora fazer um coating aqui, ó, nessa região, que antes eu não poderia fazer. Conclusão. Materiais viscoplásticos que são muito usados na indústria de coaching, você pode usá-los para fazer filmes mais finos ou mais rápidos em comparação com o caso newtoniano. Basicamente porque a viscoplasticidade congela a sua recirculação e reduz o tamanho do gap efetivo da sua operação. Muito legal, porque no fundo todos os materiais da indústria de coaching não são newtonianos e a gente precisa entender como que uma reologia complexa vai afetar a linha de produção, né? O quão rápido e o quão fino você consegue fazer o seu revestimento. Então, pessoal, para encerrar, fazendo um sumário, só repetindo figuras e alguns conceitos. Slot coating, que é esse método de extrusão, onde você tem um líquido descendo por um canal, encontrando um substrato e cercado por 2 superfícies livres, é muito usado para fazer filmes finos e materiais avançados, né, multifuncionais. Você precisa entender, para você fazer melhorias no processo de produção, você precisa entender os fundamentos na mecânica dos fluidos por trás disso, né? A gente começou assim com problemas básicos, né? Problema de couette, tem recirculação, não tem recirculação, conservação de massa, vai aqui, vai ali, teorias de espessura de filme. Precisa saber fazer uma boa modelagem matemática e trabalhar os métodos numéricos assim de forma adequada. Uma coisa que o Márcio me ensinou é que não existe método numérico bom ou ruim, né? Existe método numérico adequado ou não adequado. Então, nesse caso, o método dos elementos finitos funciona muito bem. Temos validações com experimentos para saber se o seu coating é o mais fino possível ou
está sendo produzido da maneira mais rápida possível. E, por fim, eu mostrei para vocês alguns resultados agora no final sobre como uma reologia não newtoniana, como, por exemplo, a viscoplasticidade, tem efeitos assim dramáticos na operação, e nesse caso, muito positivos, né? Você consegue fazer filmes mais finos ou mais rápidos, porque a viscoplasticidade muda o padrão do escoamento. Então, com isso, pessoal, eu vou encerrar colocando aqui 3 figuras de direções futuras dessa linha de coaching. Eu tenho trabalhado com isso de forma bastante ativa, embora não seja o meu tema de doutorado. Tenho problemas muito legais com viscoelasticidade, com equações hiperbólicas, formulações estabilizadas. Vai ficar para outra oportunidade. Tenho trabalhado com isso aqui também, ó. Isso aqui é um paper do Márcio, com o Damer, que era um pesquisador lá na PUC, que é um coating com 2 layers. Você coloca 2 fluidos, você vai fazer um multi-layer coating, e ainda você bota os parâmetros da sua operação para variarem no tempo. Agora é um negócio mais complicado. Como que o filme oscila? Como é que são as ondas que você faz no filme? Se você pegar aquele cilindro que eu mostrei lá no início e der um tapa nele, você tem alguma vibração mecânica? Como é que isso afeta a espessura final do filme? Como é que isso afeta se você tem aqui uma pressão de vácuo variando? Então essa parte de análise transiente também é muito legal, é muito importante. Aqui nós temos outro método de coaching que eu também posso simular aqui com o meu programa, que é o que a gente chama de slide coaching. Você tem um plano inclinado, também me lembrou muito do trabalho do André. Você tem um escoamento num plano inclinado com superfície livre, só que aqui no final do plano, você pega uma placa e bota ela para andar para cima. E aí ela vai arrastando e vai formando um filmezinho aqui, ó. E aí você tem uma estrutura parecida, você tem linhas de contato, você tem pressão de vácuo. Olha só, daqui para cá eu estou diminuindo a pressão de vácuo. Então aqui, ó, essa parte aqui de baixo do líquido é mais arrastada. Controlar a vazão para saber se o seu filme vai quebrar ou não. Esse aqui é mais um trabalho do Márcio também, publicado com o Chris, que foi aluno dele lá em Minnesota e hoje é professor no New Mexico. E a gente tem um outro tema muito legal, que é o coating de cortina. Agora você coloca o fluido para cair em cima do substrato. E você quer estudar, por exemplo, quando que se forma esse calcanhar, quando que você tem problema de molhabilidade, né? Porque você está passando um substrato aqui e você não pode deixar, olha que legal, você não pode deixar uma bolha de ar que está aqui do lado, porque aqui não tem vácuo, hein? Aqui não tem vácuo. Você não pode deixar uma bolha de ar, de repente, entrar no líquido, porque aí você vai levar essa bolha de ar para o seu filme. Aí você vai fazer uma tela de celular com uma bolha de ar, o touchscreen não vai funcionar, entendeu? Então, o problema de molhabilidade é muito importante. Como é que você controla as velocidades aqui para você não ter problema de entranhamento de ar? E essa aqui é uma figura de uma outra coisa que tem sido estudada recentemente, num paper aqui de 2016, que é surfactantes. A diferença da figura da esquerda para a direita é que em uma você tem marangone, a outra você não tem. Quando você coloca as tensões de marangone, você muda todo o perfil da superfície livre, e isso tem implicações fortíssimas no quão fino você pode fazer o coating, no quão rápido você pode fazer o coating, e principalmente mostra que você tem que saber como que você está fazendo o coating, né? A gente está fazendo modelos tentando reproduzir alguma coisa que a gente vê na vida real. Então você tem que saber que tipo de material você está fazendo coating. Se ele vai ter surfactante, se ele não vai, se ele é viscoelástico, se ele não é, se ele é viscoplástico, se ele não é, e por aí vai. Então, essas aqui são outras linhas de pesquisa. Eu não tenho trabalhado de forma tão intensa nessas aqui em específico, talvez na parte de transiente eu tenha, e eu tenho focado mais agora na parte de viscoelasticidade. Tem coisas muito legais acontecendo, tanto do ponto de vista numérico, quanto do ponto de vista prático de resultados. Mas isso aí vai ficar para uma próxima oportunidade. Então, pessoal, para encerrar, quero deixar meus agradecimentos especiais para o Rodrigo, que foi meu colega lá na PUC, me ajudou muito no início do meu mestrado, muito. Fizemos o mestrado juntos, publicamos muito de coaching, e assim, grande amigo, grande parceiro, colaborador científico desde então. Agradecer ao Márcio e ao Paulo Roberto, meus mentores. O Márcio, como eu disse no início, não sei se estava gravando ainda, mas o Márcio é um papa disso aí. O Márcio fez doutorado em coaching, trabalhou na 3M como engenheiro de coaching e faz pesquisa muito ativa na área de coaching. Tem colaborações com a Universidade de Minnesota, que é o centro de coaching aqui nos Estados Unidos. Então, é um cara muito bom para, se vocês tiverem curiosidade, interesse nessa área, entrarem em contato para estudar, fazer uma pós, conversar, enfim, muitas recomendações. E o Paulão é um mito, né? Um dos caras antigões aí da engenharia mecânica,
doutorado Paulo foi em Minnesota também, mas foi na engenharia mecânica e não na engenharia química, como o do Márcio, foi com o Sparrow. Não sei se vocês já estudaram o problema de desenvolvimento da camada limite, livro-texto, de transferência de calor. Foi o orientador desse cara aqui que fez aquilo ali. Então, cara muito antigo, muito experiente e muito boa praça, me ajudou muito com essa parte de viscoplasticidade, que é a área de interesse dele atual, né, de fluidos complexos de rheologia. E fica o meu agradecimento para a PUC, onde eu fiz o mestrado e estudei isso tudo, para o CNPq, que financiou o meu mestrado. Eu fui bolsista de mestrado do CNPq e sou muito grato pelo apoio financeiro que recebi naquele período de 2014 a 2016. E fica aqui o meu agradecimento também ao Y-Prime, que é um consórcio que o Márcio colabora lá na Universidade de Minnesota. Eu fui para Minnesota 2 vezes apresentar os meus trabalhos de coaching, que não tem nada a ver com o que eu falei hoje, mas é coaching também, fica para outra oportunidade também. E com isso, eu agradeço imensamente a paciência de vocês, não sei se eu passei muito do tempo, e fico muito feliz de ouvir comentários, sugestões, responder perguntas. Enfim, a palavra é de vocês. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado, Ivan, pela excelente palestra aí, pelo entusiasmo com seus resultados, isso é muito joia. Então vamos lá, dúvidas, perguntas, questionamentos. Eu já tenho aqui a mão levantada do Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Oi, Ivan. Olá, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí? Eu não sei se meu microfone está funcionando direito. É esse aqui da foto. Fala, pessoal. Perfeito. Tudo bom? Primeiro eu queria agradecer ao Ivan pelas palavras e todo o carinho que ele tem, né, por mim. Acho que, na verdade, eu quero aproveitar essa oportunidade para também agradecê-lo por tudo que ele fez por mim, desde o começo, lá como ele falou, da história lá do Gama, né, que a gente se conheceu, e ele sempre com esse talento e interesse e paixão pela pesquisa. E ele me ensinou muita coisa mesmo, durante a nossa graduação, mestrado, e atualmente a gente troca figurinhas, então é um cara excelente, foi meu padrinho de casamento, e enfim, é um grande amigo. E eu queria também fazer uma pergunta, né, depois disso. Minha pergunta Ivan, foi muito legal ver você comentar sobre tudo isso, assim, me deu saudade da época do mestrado, e que é quando a gente fazia essas simulações lá com elementos finitos. A minha pergunta é, nessa segunda parte do seu trabalho, quando você fala de fluidos viscoplásticos, você comentou que tem experimentos nisso, né? Eu tenho uma dúvida do que acontece na parte acho que é do upstream dye, ali perto da sua câmara de vácuo, porque eu lembro que tinha umas recirculações ali, e para conseguir chegar nesse low flow limit, a gente tinha que controlar aquela pressão a vácuo lá. Então, se você tem recirculação lá, se tiver, não sei, como que essa formação de regiões sólidas lá interfere no seu balanço? Você resolve essas equações de Herschel-Buckley no seu domínio inteiro, ou você faz algum tipo de consideração numérica? Eu entendi a sua pergunta, Rodrigo. Então, pessoal, para dar um contexto, o que o Rodrigo está falando é o seguinte, deixa eu voltar aqui bem para o início. Isso aqui é a verdade, tá? Esse aqui é o domínio que eu uso para fazer as simulações que eu mostrei, que é só a parte à direita da coating bead, onde eu vou formar o filme. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia simular aqui. Não faço isso nesses resultados. E se eu simulo aqui, eu preciso lidar com o vácuo, né? A pergunta do Rodrigo tem a ver com como que a viscoplasticidade vai afetar a região de vácuo. Eu tenho 2 insights, eu nunca fiz, tá? Mas eu tenho... Mentira, eu fiz sim. Mas eu tenho 2 insights. O primeiro insight é o seguinte. Pessoal, se essa região aqui, ó, se esse quadradinho que vocês estão vendo for muito comprido para a esquerda, se o vácuo que puxa for muito forte, essa região vem andando para cá, né? Vai ficar enorme. E aí o que vai acontecer é que as linhas de corrente vão ter que fazer uma curva. Quando elas fazem uma curva, porque elas vão bater lá no vácuo e vão voltar. Quando elas fazem uma curva, a tendência é que você congele o material se ele for viscoplástico, né? Porque você vai ter uma região de gama ponto igual a 0, de taxa de deformação igual a 0. Então, o que eu fiz nas simulações, Rodrigo? Eu calibrei a pressão de vácuo de maneira que o ponto da linha de contato dinâmico fique perto daqui, ó, mais ou menos aqui onde está o 1. Fica bem colado na parede para você não ter recirculação aqui. E aí, quando você não tem recirculação aqui, tudo fica uma beleza. Você só vai encontrar assim, um pouquinho de material sólido na singularidade da linha de contato, mas eu acho que isso é um artifício meio que numérico.
porque a tensão aqui, o gama ponto aqui é infinito, né? Porque você pula você tem uma singularidade, né? Como você coloca a condição de deslizamento, eu acho que é um artefato numérico. Mas se você, respondendo a pergunta de forma mais eficiente, se você controlar o vácuo para não deixar essa região se afastar muito da coating bead, deixa ela coladinha aqui, ó, você não tem nenhuma recirculação. Sim, que na verdade você controla essa pressão para não ter recirculação, é verdade. E aí é tentativa e erro. Aí é verdade. Tentando. Isso aí, muito obrigado. Legal, joia. Acho que agora o Taiguara quer fazer uma pergunta. Epa, deixa eu aparecer aqui, peraí. Olá, Ivan, olá, Rodrigo, todo mundo. Poxa, primeiro eu queria só falar rapidinho, assim, é um prazer enorme ouvir o Ivan falando, assim, a apresentação dele é incrível, né? E, de fato, eu conheço o Ivan já há muito tempo, considero o Ivan um grande amigo. Tudo que eu fiz, assim, que eu pude fazer por ele foi assim, faça isso que está certo, faça aquilo que está errado, mas nunca fiz nada, o cara faz tudo sozinho, o cara é muito bom. Eu tenho muito orgulho do Ivan, muito orgulho do Rodrigo, muito orgulho do Lucas, de ter contribuído na formação deles. Amo aos três como grandes amigos que tenho. E Ivan é sempre muito generoso quando fala de mim, eu fico até meio assim. Cara, agora, depois de rasgar a nossa seda, eu só queria saber um pouquinho. Quando você mostrou os rivulets, bota lá na figura do rivulet para nós. Boto. Aquela que ele era bonitinho, assim. Essa. Eles parecem, então, eles são na outra direção, né? Eles são no outro plano. Você diz o filme? Assim, as instabilidades aparecem na... Né? Você o filme tem tá andando ondas... pra direita. Porque, na verdade, eu fiquei... No começo, eu estava... Porque eu não manjo de coaching, tá? Mas eu fiquei imaginando que uma possibilidade seria você ter a propagação de ondas de capilaridade, que obviamente não vai aparecer no seu problema, em função de você restringir o regime permanente. A primeira pergunta é essa: tem na vida real onda de capilaridade ali? Eu acho que tem, e inclusive é a motivação para aquele trabalho que eu mostrei lá do Márcio, que é você... do transiente, né? Do transiente. Mas aquele trabalho é o seguinte: você pega a solução em regime permanente e a condição inicial... Resolve o problema em regime permanente. E aí a condição inicial do problema transiente é o regime permanente. Então você resolveu em regime permanente e agora você fala, agora a vazão não é mais Q. Ela é Q0 que multiplica 1 mais epsilon seno de ômega t. E aí a condição inicial é o regime permanente. E aí no fundo o que ele está estudando é como essas ondas de capilaridade se amplificam ou se amortecem, né, ao longo do filme, né? E se elas estão em fase, se não estão em fase, e por aí vai. Mas sim, existem, mas eu acho que é uma origem mecânica. O maior problema em coaching é o problema do rolo, do cilindro ter batimento. O cilindro não está alinhado no eixo dele, quando ele está rodando e fazendo o filme, e aí o que vai acontecer é que o gap não é fixo, né? Então imagina, isso aqui é o cilindro, né? É uma parte do cilindro. O cilindro fica andando para cima e para baixo. Então o pessoal tenta controlar como é que você amortiza essas ondas de capilaridade, essas oscilações. Mas sim, elas acontecem, mas a gente não vê aqui no regime permanente. Claro. O regime permanente, no fundo, é só para mostrar, ele só é importante para mostrar, primeiro, a mecânica dos fluidos, assim, a parte mais fundamental, e para estudar esses limites de escoamento, né? Porque no mundo ideal a operação está sempre em regime permanente, né? Então a gente quer estudar os limites. Mas vamos lá, prossiga. Não, então, o primeiro ponto é isso, que pareceu que essa é uma situação típica de ocorrência de ondas de capilaridade, que elas vão se propagar ali nesse teu filme, e dependendo das condições, você pode conseguir ou não, como é que fala, dissipar essas ondas, né? Elas podem interferir. Agora, me chamou a atenção o fato de você ter colocado essa figura, Ivan, dos rivulets, que essas estrias, na verdade, elas aparecem, dão a impressão de que você está formando vórtices ali, ou regiões de recirculação nesse filme, na direção do upstream, né? Ou do downstream, sei lá, não, do downstream, na verdade, né? Ou seja, como se você tivesse
como é que fala? Como se fossem vórtices de hairpin vórtices, assim. Você lembra disso? Eu entendi. Você entendeu? Porque elas estão no outro plano. Eu teria que fazer um corte transversal para ver rivulets dessa forma. Eu não sei exatamente a resposta. Não sei nem se foi uma pergunta, né? Não foi. Eu estou perguntando para você se é isso que acontece. Sim, isso é uma limitação, me parece, né? Ser uma coisa importante, um mecanismo 3D importante. Perfeito. Que está na outra direção, né? É exatamente isso que acontece. Então, vamos lá. Aprofundando um pouco mais. A superfície livre curva tanto que ela não consegue mais manter um perfil 2D. E aí ela transiciona para uma instabilidade tridimensional e, portanto, ela quebra parcialmente, ela quebra em partes. Então, o que vai acontecer é que, eu não sei se a figura ficou clara, mas isso aqui é uma linha de líquido e aqui é outra linha de líquido. Sim. E aqui tem uma linha sem líquido. Né? Então, você tem estrias que estão na direção do filme, porque a superfície curvou tanto, ficou tridimensional, e aí ela quebrou parcialmente em alguns lugares e se manteve em outros. Então você formou essas ranhuras. Eu acho que, talvez, completando aqui, eu ia perguntar uma coisa muito parecida, Taiguara. Eu acho que talvez o jump aí que ficou faltando é que não sei se você pode associar diretamente esses defects que você está mostrando aí na sua simulação 2D aos rivulets. No fundo, é isso que eu estou querendo dizer. É isso, não é a mesma coisa. Tudo bem. Então, deixa eu processo de instabilidade em outra direção. Exatamente. Então, vou tentar vender o meu peixe, né? O mecanismo conhecido por trás da formação dos rivulets é justamente a instabilidade tridimensional, né? Como a gente havia comentado. O que não só a teoria, mas os experimentos mostram, cadê os experimentos? Os experimentos mostram é que quando o numérico curva muito a superfície livre, vocês têm alguma ideia, por exemplo, do que acontece aqui? Ó, eu estou reduzindo o filme aqui, né? Ao longo da linha vermelha. Aqui a superfície livre está tão curvada, que o numérico ele não dá pau. O numérico ele encontra um turning point. E eu forço o filme a descer e o filme sobe. Então, o nosso entendimento é o seguinte: quando você encontra esse turning point no solution path, ao longo dessa linha, por exemplo, isso não é uma limitação numérica, não é uma limitação de malha. É uma limitação que está dizendo para a gente o seguinte: não dá para curvar mais essa superfície livre sem quebrar num problema 2D. Não dá para curvar mais. A pressão que você tem, a curvatura que você tem, o número de capilaridade, a velocidade do substrato, são as condições que não consegue curvar mais. O ângulo não entra mais. Tá? E aí, o nosso argumento é, se você não consegue mais atingir uma solução estável, bidimensional, isso indica que vai acontecer uma transição, uma instabilidade tridimensional que vai quebrar o menisco. E quando quebra o menisco, é aquilo que acontece. Então, no fundo, eu estou fazendo um jump assim, meio forte entre a limitação do numérico e o que a gente vê na prática, né? Mas eu nunca vou ver no numérico aquilo ali, exatamente. Faz sentido? Fala aí. Acho que faz. Você não estaria conservador, né? Porque, no fundo, quando tiver uma instabilidade 2D, o 2D é sempre muito mais estável, sinal que o 3D talvez já tenha acontecido há muito tempo. Mas, pode ser. Mas assim, eu entendi o argumento. Exatamente. Por isso, inclusive, que eu poderia ser, vamos dizer assim, mais picuinha, eu poderia pegar aqui o último ponto da superfície da continuação e falar que esse último ponto é o low flow limit. Por isso que, em geral, o pessoal cruza aqui no 20 graus, porque a partir daí, pelo menos os experimentos mostram que já começa a ficar muito difícil, que qualquer coisa vai quebrar, entendeu? O negócio está muito sensível. Então, por isso que a gente bota esse limite. Assim, eu poderia marcar esse ponto aqui no final do azul, esse ponto no final do verde e esse no final do vermelho. Então, aí vira um negócio assim, meio de cobertor curto, né? O que você vai escolher? Entendi. Esse teta limite, esse ângulo aí, ele tem a ver também com a sua experiência de laboratório ali, né? Sim. Realidade que você tem. Fala aí, Rodrigo. Deixa o Rodrigo falar. Opa. Oi, então,
Eu esqueci, eu não sei se no começo eu dei um alô pro Taiguara, queria só falar aqui também, e o professor Yuri, assim, esses seminários são muito legais, eu tenho interesse em continuar participando, vou mandar meu e-mail no final para continuar na lista. Eu só voltando então para a discussão, então, Ivan, esse ângulo de 20 graus que você tem é uma limitação física, né? É uma limitação física. Que você verifica no experimento. Então, assim, se eu lembro um pouco dessa parte de low flow limit, é que, assim, no caso, quando a simulação é 2D, então quando você chega nesse ângulo limite, você não consegue curvar mais o seu menisco. Então, essa instabilidade tridimensional ela acontece porque como você não consegue diminuir o filme mais com essa curvatura, você precisa curvar em outra direção. Sim. Então, esse é assim, né, de uma forma mais simples, é o motivo pelo qual você tem uma ondulação na outra direção para compensar essa limitação física para você conseguir ter filmes mais finos. Mas aí você paga o preço pelo defeito, que é o que você não quer. Legal, então, eu só queria complementar. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém tiver mais perguntas, por favor. André, perdão, não tinha visto. Vamos lá, André. Deixa eu abrir aqui. Primeiro, parabenizar o Ivan, muito legal o seu trabalho, né? Eu fiquei... André, só um minutinho, eu vou mudar aqui a minha tela. Beleza. Eu não tô vendo ninguém. Pronto, agora eu acho que vocês estão me vendo ou não? Agora eu tô me vendo. Agora a gente tá vendo o André. Agora eu tô dobrado. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu tô fechando a minha apresentação aqui, qualquer coisa eu abro novamente. Assim, a primeira coisa que eu pedi é, por favor, manda a sua apresentação para mim, que eu achei bem legal, quero pegar algumas referências, aí quero ver mesmo como é que está o estado de arte aí na teoria de lubrificação relacionado ao assunto. Você falou que estava dando uma olhada lá na minha tese, né, que foi também em Coating Flows. Foi. Isso foi depois do seminário passado ou foi antes? Cara, então, como eu disse, eu sou meio assim, doente, né? Eu perco muito tempo da minha vida entrando no Lattes dos outros, vendo o que as pessoas estão fazendo. Eu acho isso importantíssimo. Aí, eu acho legal você saber. Eu vou dar um exemplo, né? Eu admiro o trabalho de uma pessoa. Aí eu vou lá, vejo onde é que o cara fez doutorado, com quem que ele publicou, com quem que ele fez isso, com quem que ele fez aquilo. Aí eu já conheci o seu trabalho da sua tese de mestrado, que eu acho que foi com o Yuri e com o Francisco, né? Exatamente. E aquilo ali é um tapa na cara, né? Pega o distraído assim e já dá uma cotovelada, porque é muito, muito difícil, muita matemática. Eu falei, pô, esse cara é cascudo. Aí quando eu descobri que você virou professor do departamento, eu fui atrás da tua tese, mas já tem um tempo isso, deve ter uns meses já. E aí, mas de vez em quando eu dou uma fuçada no teu Lattes, eu vejo com quais alunos você está trabalhando, e eu sei que na sua tese você fez coisa parecida, mas eu acho que você usou o Domain Deformation, né, para capturar a superfície. Pois é, e eu continuava, né, para mim, eu tinha interesse ali depois daquele ponto, né, do turning point, eu tinha interesse em ver ali o comportamento das soluções, porque até a gente ficava, né, quando a gente publicou um trabalho sobre essas soluções múltiplas que aparecem tanto quando você tem um escoamento assim, de recobrimento na região interna ou externa de um cilindro, tinham algumas soluções que fisicamente não eram viáveis, né? Não seriam realizáveis por causa que elas são instáveis, né? Qualquer perturbação destruía aquelas soluções. Mas eu achei fascinante, achei muito legal o seu trabalho, né? Eu gosto de ver. Eu tenho trabalhado muito com essa questão de pegar quais são os ingredientes mínimos, né? Como é que eu posso gerar um modelo reduzido de um modelo complexo como esse que você apresentou, né? Então eu teria que dar uma olhada realmente na literatura para ver o que já foi feito. Vou te dar uns buzu aqui já, então. Por favor. Olha só. Esse trabalho aqui do Chris, eu não sei falar o nome dele. O primeiro nome dele é Cristianto. Ele tem esse paper aqui no Chemical Engineering Science 2011 e ele tem outro paper no AICHA Journal. Ele trabalhou só com slide coating. No AICHA Journal não tem uma simulação 2D. Ele faz um modelo muito elegante, unidimensional, para prever o low flow limit aqui no slide coating, com teoria de lubrificação, muita coisa bacana.
uma matemática meio rock and roll, porque ele precisa dar um jeito de satisfazer assim, uma interface toda diferente, toda complexa. Então tem as mudanças de... Eu lembro que você com a Rafaela e o Gustavo fazem umas mudanças de coordenada, né? Para levar um quadrado numa parábola. Ele faz umas coisas parecidas. Então isso aqui vou mandar esses artigos depois, mas assim, tem uma teoria muito elegante por trás. E esse outro problema aqui, esse problema da molhabilidade, uma coisa que o pessoal tá louco é descobrir um modelo reduzido para você prever quando que você vai ter entranhamento de gás, de ar ou não. Por quê? Porque se você resolver o problema como eu resolvo, você nunca captura o entranhamento de gás. Para você capturar o entranhamento de gás, você tem que resolver o problema bifásico. Você resolve para o escoamento do gás aqui fora e resolve para o escoamento do líquido aqui. Resolve tudo aqui. Pressão, velocidade, malha para o gás. Pressão, velocidade, malha para o líquido. E aí você tem que ficar assim, tentando capturar quando que a superfície livre curva de determinada maneira que vai entranhar o gás. Tem muita gente trabalhando com modelos reduzidos, unidimensionais, com teoria de lubrificação. Muita gente é forte. É um cara chamado Satish Kumar, lá da Universidade de Minnesota. E esse cara tem trabalhado com isso, com modelos reduzidos, assim, 1D, para tentar capturar quando que esse menisco curva de forma suficiente a aprisionar o gás. Então eu acho que é outra coisa que nem o 2D funciona muito bem, entendeu? É muito difícil, muito complicado fazer o escoamento bifásico. Como eu disse, ponto de singularidade, sabe? Um bando de dificuldade. Talvez seja outra coisa legal para você procurar. Mas o maior prazer a gente conversa depois. Com certeza, porque uma coisa que eu vi, né, que eu percebi no problema do cilindro, que eu acho que foi uma coisa que a gente trouxe, de novo, né, foi a contribuição do nosso trabalho, foi que a gente viu que os modelos de lubrificação que a gente utilizava tradicionalmente para modelar esse tipo de fenômeno, eles seguem a ideia mais usual de lubrificação. Você pega ali a expressão para a curvatura da superfície livre e lineariza. Só que a gente percebeu que se nós não linearizássemos essa expressão, a gente conseguia resultados muito superiores, né? Às vezes até fora do limite formal da teoria de perturbação. Então, é uma coisa que eu tenho testado, foi o que eu testei com a Rafaela e com o Gustavo, deu super certo, a gente conseguiu ali para um epsilon, né, para uma perturbação de ordem 1, ter um resultado, acho que ali estava dentro de 10% do que a gente previa no modelo completo. Então, eu tenho procurado problemas assim, né, para dar uma olhada, ver se eu consigo fazer alguma coisa. Muito legal. Todos esses problemas de coaching, todas essas teorias, assim, teoria viscocapilar, tem inúmeras, inclusive para fluidos não newtonianos, né? E todas elas, no fundo, assim, são filhas da teoria de lubrificação. Particularmente, para mim, teoria de lubrificação assim, mecânica de fluidos 2, Rayleigh-Shore, célula de Rayleigh-Shore. Nunca trabalhei muito a fundo, não domino, mas assim, um cara que é especialista que nem você e pode procurar os parâmetros certos para perturbar, e, enfim. Eu acho que tem muita coisa legal para ser feita, principalmente do ponto de vista preditivo, esse negócio de quebra o filme, não quebra o filme, curva assim, curva assado. E aí, uma vez que a gente consiga fazer isso e validar com o numérico, vira uma ferramenta muito simples, né? É incrível. Não, eu fiquei... Parabéns. Achei muito legal, porque esse tipo de predição, né, que nem o Mulford fez ali pro cilindro, pô, o cara reduz um problema de uma super complexidade a uma equação terceiro grau. Você fala... eu acho incrível, né? É um assunto que me fascina. Mas, Ivan, eu queria dizer, eu olhei sua foto, lembro muito de você. Parabéns aí pelo seu trabalho. Gostei demais. Vou procurar, vou me informar melhor aí acerca dessa literatura, que eu achei um problema interessantíssimo. Dá uma olhada lá no Lattes do Márcio e procura o Satish Kumar, lá de Minnesota. Esses dois são os caras aí que estão mais ativos na área de coaching e, enfim, quase tudo sai dali. Então, você pode procurar lá que eu garanto que vai ter coisa boa. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado, Ivan. Obrigado você pelas palavras. Legal. Deixa eu fazer uma perguntinha, enquanto alguém aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, também aparece. Eu achei muito joia essa parte que você fez aí, Ivan, com o fluido viscoplástico. E aí, se você puder voltar lá para aquela transparência, aí, isso daí. Quando você mostra essas zonas pretas, elas são as zonas não yielded, né? Elas são as zonas em que o fluido é sólido.
é sólido. E aí, se o fluido ele aí virou um sólido, então o que a gente está tendo é um movimento de solid body. Né? O corpo rígido está se movendo. Tá joia? Só que existe um problema que é muito comum que acontece quando a gente faz simulação numérica desses fluidos viscoplásticos, que é o problema da contact line e das boundary conditions. Então, na sua superfície de baixo aí, você tem que ter o no slip. Sim. Então, porque o seu fluido está grudado lá. Mas se você tem um fluido unyielded que está escoando em bloco, ele não pode respeitar aí a condição de não deslizamento. Como é que você resolve isso aí no seu código? Bem, eu entendo o que você está falando e concordo com a física, mas eu acho que isso é uma limitação assim meio que numérica, né? Pelo que eu entendi que você está falando. No meu problema, Yuri, o que é sólido, na verdade, não é sólido, só é infinitamente viscoso. Então, na verdade, esse cara preto aqui de baixo, ele é um fluido, só que a viscosidade dele é assim, 10 elevado a 12 vezes maior que a viscosidade do branco. Então isso daí, na verdade, você está mostrando um threshold de gama ponto. Isso. Na verdade, de gama ponto não, de tensão. Eu pego o cálculo de tensão em todo lugar, e aí aonde a tensão é menor que a tensão limite, porque de gama ponto, veja só, vamos lá, rigorosamente falando, o gama ponto no preto é 0? Não, não é 0. Ele é muito baixo. Então, se eu mostrar um mapa de gama ponto, eu não vou ver nada, porque o gama ponto não é 0. Então, o que eu faço? Eu mostro um mapa de tensão, aonde a tensão é menor que a tensão limite, ele se comporta como um sólido, que no meu caso é um fluido muito viscoso. Então, no fundo, eu acho que se você der um zoom infinito na linha azul aqui, ó, na linha azul vertical, você vai ver ele mexendo um pouquinho, entendeu? Mas tem que ser pronto, exatamente, essa é a minha segunda pergunta, porque um dos problemas que tem muito quando a gente vê esses problemas em viscoplásticos é como resolver a contact line que aparece aí embaixo, porque no modelo regularizado, você vai impor, o fluido está se movendo como um bloco, na verdade não é bem um bloco, como você falou, não é? Mas a gente assume que é um bloco, ele está não yielded nessa região, mas na verdade ele é muito grande, mas vai existir um gradiente de cisalhamento, né, uma gradiente de velocidade, perdão, entre a parede e a camada de fluido que está se movendo. Não é? Então, nessa região, a tensão é alta. Tem uma boundary layerzinha aí, não é verdade? Ah, sim. Mas assim, aí você tá dizendo assim, vamos dizer, num modelo completo, né? Em que você vê isso. Mas o seu método numérico não vê isso. Ele não vê essa boundary layer. Não vê. Para mim, imagine que tudo é fluido. E eu estou fazendo só um mapa de viscosidades, entendeu? Um mapa de tensão. Eu não vejo essa boundary layer porque tudo preto aqui é um fluido só, que está em contato com a parede. É um fluido, inclusive, newtoniano, porém com a viscosidade muito alta. Muito alta. Então, eu não vejo esse problema. Isso aí o pessoal tem estudado mais com aquele outro approach que eu comentei, que é esse lagrangiano aumentado, né? Isso é uma coisa que você acompanha a região unyielded. E aí vira um trabalho, assim, pra gente grande, né? Porque você fazia a simulação lagrangiana acompanhando aquela região, e aquela região muda de topologia toda hora, né? Dependendo de onde você tá e da tensão que você tá. Então, no meu caso, é simplesmente uma aproximação mais grosseira, tratando tudo como fluido. Entendi. Taiguara? Rapaz, será que não é porque eu acho que ele pode estar tudo certo ali, ele pode ter uma condição de não deslizamento ok ali. Porque isso não é como se fosse um plug flow. Porque a superfície de baixo, na verdade, ela é como se, como é que fala, o fluido sólido, digamos, está aderido nessa superfície. É verdade, Taiguara. É verdade. Está puxando, e como não tem tensão de cisalhamento na parte de cima, por causa da condição de contorno, ele vai lindo mesmo, ele virou um sólido e está sendo transportado como um sólido. Matou, isso mesmo. Esse problema que você está falando, ele vai existir se fosse um plug flow, se você tivesse se a superfície estivesse parada embaixo. E um gradiente de pressão empurrando.
Não, Mas eu estava aí, com essa imagem, é verdade. Você me lembrou que eu estava Ah, eu errado. entendi o que você falou. Eu estava o que está errado. acontecendo é que ele está sendo arrastado pela parede. Então, Isso, como se você. Eu acho que eu entendi. Você estava se referindo a um caso que você tem o plug preso na parede, Exatamente. com a parede escoamento parada. de big Eu hand esqueci. fluid através de uma tubulação. Pressure Ah, ring. sim. Exatamente. Não, aí eu Não, concordo com você. entendi, não, foi um vacilo. Tá bom, beleza, eu não Ele percebi. translada com a parede, basicamente. Exatamente. Então ele vai sendo puxado pela parede, que é o que tem que acontecer. Isso. Beleza, muito bom, legal. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Então, Ivan, eu agradeço enormemente sua disponibilidade, sua energia em apresentar seus resultados. Sensacional esse seminário, agradeço muito. E aí, te dá um semestre de férias, mas talvez ano que vem, né, lá no segundo de 2021, você apresenta para a gente a simulação do seu jantar, não é? Que é a simulação com a parte de trás, tá joia? Pode ser. Do downstream. Tem Beleza, muita pessoal. coisa acontecendo, então fica à vontade para convidar aí, que aí, como eu disse antes, né, eu agradeço a você pelo convite, agradeço ao André pela inspiração, o André, o Gustavo e a Rafaela, achei muito legal o trabalho deles, fiquei muito surpreso por serem aluno de graduação ainda, né, então assim, fiz essa apresentação baseado nessa onda aí de superfície livre, de coaching, enfim, de métodos numéricos para superfície livre, como o Taiguara falou. Então, precisando, estamos aí. Beleza, pessoal. Olha, todos os e-mails que já me mandaram aqui no chat, eu já adicionei a lista, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo evento. Um abraço, pessoal. Vou encerrar a gravação. Tchau. Abração aí, gente. Obrigado, viu, Ivan? Obrigado mesmo aí pelas palavras. Valeu, tamo junto. Valeu, Abração Ivan. Obrigado, aí, Yuri. Obrigado, Tchau, André. falou, Rodrigo. Taiguara. Bom demais. Tchau, gente. Tchau, Taiguara. Tchau, Yuri. Obrigadão pelo convite. Tchau.